Só que sabe como é que eu sobrevivi naquela época? Pra pagar uma água, pra pagar um jantar. Bitcoin, não vai falar que é Bitcoin. Juro por Deus, juro por Deus. E daí, agora eu não sei mais como funciona esses negócios de bloqueio de conta, mas naquela época só bloqueava na virada da noite. Então o que eu fazia? Tipo, hoje eu tenho água, luz e telefone pra pagar. Vou vender uma fração de Bitcoin e jogar pra minha conta, só o valor pra pagar, porque eu sei que na virada da noite o que ficava na conta bloqueava também. E foi assim, minhas contas ficaram bloqueadas 42 dias. E eu me sobrevivendo com Bitcoin. Depois que aconteceu isso, eu virei a maior Bitcoiner do mundo. Eu falei, gente, quem não tem Bitcoin é maluco. Então, pra surgir Bitcoin, tá cada vez mais difícil. Difícil mesmo. Você precisa de máquinas, que hoje em dia é uma máquina específica que se chama ASIC, pra você minerar o Bitcoin. E como vai diminuindo de 4 em 4 anos, o supply máximo, né, a oferta máxima de Bitcoin só vai acontecer em 2140. E a gente já tem hoje em dia mais de 19 milhões de Bitcoin. Então, basicamente, 80% da reserva já existe e só 0,26% da população vai conseguir ter um Bitcoin. Eu falo, cara, quem tem um Bitcoin é rei e não tá entendendo. Hoje a gente tá em 2024, né? Em 2034, 99% dos Bitcoins já vão ter sido minerados. Vai faltar só 1%. Isso, na relação stock to flow, isso leva a uma escassez total praticamente. É como se fosse um infinito o stock to flow, né? E quando as pessoas, no mundo de 8 bilhões de pessoas, quando as pessoas começam a entender, assim como entenderam a importância da internet, o valor da internet, quando elas começarem a entender o valor do Bitcoin como uma solução, cara, não vai ter para todo mundo. E quem tem um, quem tem dois, quem tem três, vai ser rei, realmente. What's the second best? There is no second best. Honey badgers truly just don't care. Which one's the best crypto asset? Largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? How about that? All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon. Fala pessoal que acompanha aí o Texugo Podcast. Hoje a gente está aqui com a Yara Tamires. Ela é investidora, influenciadora desse mercado cripto enorme. Ela tem uma história muito legal para contar para a gente hoje e eu estou muito feliz de tê-la aqui. Assim, obrigado mesmo por ter aceitado aí o convite. Todo mundo sabe que a gente está início de carreira, início de podcast e a Yara confiou na gente e estou muito feliz porque eu tinha certeza que ia ser uma conversa muito legal. Você tem muita coisa para falar para a gente. Assim, o momento do mercado está bem interessante para as pessoas conhecerem, saberem a fundo os conceitos, o que é, e também para entender a perspectiva assim, de meses para frente, anos, porque é um momento, eu acho, crucial, né? Sim. Então, obrigado. Estou feliz por você estar aqui. E vamos começar essa conversa. Simbora. Eu que agradeço do convite. Eu sempre fico muito feliz de poder participar, de poder falar um pouquinho, dividir minha história e dividir um pouquinho do conhecimento também para abrir as portas para outras pessoas que estão começando também, né, a trazer conteúdo e também querer participar desse mercado, porque quem entra se apaixona, né, como você. Exatamente. É médico e tá ali com um pé cá, outro lá. Exatamente. E eu acho muito interessante a forma que você passa isso nas suas redes, no seu Instagram, que é muito divertida e espontânea e descolada. Tem até sketch que você faz lá. Acho que assim, para quem entra fica muito mais fácil aprender. Sim. E até criar um gosto também, não fica uma coisa chata, né? Às vezes eu acho um assunto chato. Às vezes também, por alguns conceitos serem difíceis, isso, dependendo da forma que você fala, pode espantar a pessoa, né? Exatamente. E a ideia é entender, assim, hoje de você, como você chegou nesse mundo, o que te atraiu, o que você acha que foi importante para você entender de fato e sentir confiança no tema e crescer
nesse mundo e fazer dinheiro com isso e chegar até onde você chegou hoje. Mas antes eu quero saber desse nome Preciosa, que você chama todo mundo de Precioso. Todo mundo Como é que é isso? Meus preciosos. Eu sempre queria buscar um jargão. Eu detestava falar, ô galera, ô pessoal. Eu falava, eu preciso achar alguma coisa que tenha a minha cara, assim, né? E daí eu abri uma enquete lá e falei, gente, como que poderia ser meu apelido? Aí só vinha apelido assim, Musa das Criptos, não sei o quê. Eu falei, não é nada disso, não é sobre isso que eu quero. É alguma coisa, tipo, valiosa e tudo mais. E eu fiquei com isso na cabeça. E não continuei chamando de galera ainda. Daí eu dava muito curso presencial naquela época, hoje eu já não dou mais. Aí eu fui dar um curso presencial em uma cidade chamada Londrina. E antes eu dava curso presencial assim, ó, poucas pessoas, dava curso de trading. E um rapaz chamado André, ele comprou o curso, só que a namorada dele foi com ele. Eu falei assim, ó, fala pra ela sentar aqui. No que ele chamou ela, ele falou, pode entrar aqui, Preciosa. Eu falei, como é que é? Adorei! Saiu assim do nada. Do nada, daí eu já comecei a chamar aquela turma de Precioso, tirando sarro, né? E daí depois daquilo, nunca mais parei. No começo eu fiquei com vergonha, né, de falar, oi, Preciosos, mas hoje eu nem ligo. Acho super legal, inclusive, quando eu vou em evento. É muito legal, tudo eu acho mais. muito divertido, Preciosa. E é a primeira vez que eu vejo, eu falei assim, cara, ela tem um jargão delas, como é que é isso aí? Foi muito bom. Assim, quanto tempo demorou pra ela pensar nisso? Vai ser Preciosa. Você acabou de falar que surgiu do nada, Surgiu do nada. Eu já tinha pensado, já tinha feito enquete, só que tudo assim, era conotação de beleza, sexual. Eu não queria nada disso, assim, porque tudo isso passa, né? Eu acho que o que fica é o legado de conhecimento e tudo mais. Então, foi ótimo, porque hoje em dia minha comunidade chama Comunidade Preciosa, Grupo Precioso, Acesso Precioso, Passaporte Precioso, Jornada Preciosa. Que legal. Todos os meus produtos é Precioso. É só a marca isso aí. É a minha marca. Patenteei, né? Patenteei. E combina com você, com o seu conteúdo, assim, é realmente uma preciosidade, assim, você entender o mundo cripto, o Bitcoin. Muitas vezes a gente até, é uma sensação que eu tenho, quando você tá num lugar as pessoas não entendem, né? Você fala, cara, como que pode? O pessoal não sabe disso, e o mundo tá assim já, e o pessoal não sabe, porque é um negócio precioso, um conteúdo precioso. E você acabou de me dar um insight agora, porque eu não tenho jargão, mas agora vai ser texugos. Quem segue a gente vai ser os texugos. Então quem nos acompanha, vai acompanhar assim, toda semana a gente vai lançar uma entrevista diferente, com pessoas importantes desse mundo. E a nossa comunidade, assim, nós vamos ser todos texugos. E depois você vai saber por quê. Por que é texugo, o que esse bicho aí representa. Vamos começar pela sua história, como é que você chegou aqui. E eu quero saber da Yara na loja, que tinha 10 mil reais guardados. Exato. Né? E aí, alguma coisa na cabeça, falou assim, eu vou virar agiota. Como é que foi essa história? Calma, gente, Porque eu posso explicar. eu acho que você não manda matar ninguém, mas vamos ver como é que é a história. Não, só bater. Só bater, né? Foi muito do nada, assim, eu sempre fui muito ansiosa. Dizem que é por causa do meu signo, mas eu não entendo nada, eu sou touro. Só sei que eu gosto que as coisas aconteçam, assim, sabe? Eu sempre gostei de me mexer. Então, comecei a trabalhar com 13 sem precisar. Assim, minha família tinha uma condição de comida e escola boa pra gente, então não tinha necessidade de eu trabalhar. Então meu pai sempre falava, o dinheiro que você trabalhar é seu, não precisa colocar aqui. Então eu sempre consegui guardar, com 13 anos. Tá. E daí eu era menor aprendiz, né, através da guarda mirim e tudo mais. E daí dos meus 13 aos 16 eu só fui juntando dinheiro. E eu tinha 10 mil reais, que é pouco dinheiro, mas era tudo que eu tinha ali. E eu ficava pensando, até meus 25 vou ter meu primeiro milhão. E ganhando 150 reais por semana. Mas a minha meta era 1 milhão. Daí eu ficava tentando achar formas de empreender e tudo mais. Mas a agiotagem chegou na minha vida. Mas não sabia nem o que era isso, não sabia nem que tinha esse nome, né? Foi uma coisa totalmente despretensiosa, como o nome Preciosas. Eu tava trabalhando lá na loja, né? Eu e mais 2 funcionários. De repente entrou um funileiro. Funileiro é aquela pessoa que conserta carro, sabe? Que pinta, tarará. Aí ele fez o para-choque do carro de uma mulher. E a mulher pagou ele com um cheque pra 30 dias. Aí ele chegou lá xingando a mulher de tudo quanto é nome. Eu tenho que pagar não sei o que, eu não posso ficar esperando 30 dias. E perguntou se eu não comprava aquele cheque, não esperava os 30 dias e dava pra ele à vista. E o cheque valia 500 reais e ele me pediu 450. Aí eu falei, cara, eu tenho, né? E eu tô ganhando 150 reais por semana. Eu vou ganhar 50 reais. No mole. Achei sensacional aquilo. Aí eu falei, mas tá fácil demais pra ser verdade, vou consultar, né? Porque a gente já tinha o sistema da loja, eu falei, vou consultar.
E daí eu vi as regras, assim, né? Como que faz pra ele ser responsável pelo cheque. Daí eu fiz ele endossar, assinar atrás do cheque. E daí ali o pessoal foi... fala descontar cheque, é isso, né? Descontar cheque, Tá. fazer borderô, né? Tem vários nomes. E daí foi onde tudo começou. Foi aí que virou aquela chave na sua cabeça, assim, de fazer o dinheiro trabalhar pra você? Assim? Foi. Ali foi a grande virada da minha vida, assim. Eu falo que eu tive umas 2 grandes viradas na vida. E ali foi uma delas, porque eu achei que era sempre eu produzindo, eu fazendo. E naquela época eu já tinha passado na faculdade, já ia começar. Daí já fiz faculdade, fiz MBA, tudo junto, antes de terminar a faculdade, então eu tinha muita ânsia. E ali foi aonde que eu falei, cara, eu vou ganhar dinheiro, mas o dinheiro vai trabalhar por mim também. Então eu comecei com 10 mil, daí eu fiz umas contas. Eu falei, cara, eu tô ganhando R$600 por mês, porque eu ganhava 150, era semanal que eu recebia. Falei, eu vou pegar esses 10 mil, vou começar a trocar, eu vou ganhar no mínimo R$500 por mês. É quase igual eu trabalhando. Falei, vou dobrar o meu salário, daí eu vou começar a juntar mais ainda e vou colocar tudo nesse rolo aí. E foi isso que eu fiz. Aí todo mundo que chegava lá na loja, pintor, essa galera gesseiro que comprava tinta pra pintar, né? Todo mundo, eu falava, ó, se tiver um check-in lá predatado, se você não estiver aguentando segurar, dá pra gente conversar. Aí surgiu a Yara Agiota. Eu fui dos meus 16 até uns 19 anos. Porque daí com 19 anos eu comecei na bolsa. Tá, dos 16 aos 19. E assim, as pessoas te procuravam, falaram, fulano me falou que você troca cheque, isso. Assim, você consegue quantificar quantas pessoas te procuraram? Muitas pessoas. Não tem nem base, era muitas. Tanto é que eu não conseguia, né? Chegou um tempo que eu não conseguia mais atender quem vinha me procurar. Porque eu era uma pessoa, assim, muito ok. Tem gente que cobra muita taxa de juros, né? O meu juros era o mais barato, porque eu não vivia daquilo, né? Aquilo era um complemento que eu vi que dava pra ter alguma renda com aquilo. Só que na primeira semana de faculdade, a minha primeira graduação foi administração de empresas. Aí eu já tive palestras sobre bolsa de valores. Eu falei, isso é sensacional. Eu ainda não tenho dinheiro para empreender, então aqui dá para eu comprar um fundo imobiliário, uma ação por pouco dinheiro. Só que naquela época era muito difícil. Não tinha smartphone, não tinha, assim, corretoras, igual hoje a gente tem infinitas corretoras, tinha que investir com o banco, não tinha conteúdo sobre isso. Era dificílimo, você pensar 20 anos atrás. Tô com 34, tá, gente? Coloca aí uns 16 anos atrás. Daí foi muito difícil, daí foi um tempo de amadurecimento. Uma que eu tinha pouco dinheiro, não ia fazer muito efeito na bolsa de valores. Dos meus 16 até meus 19, buscando conhecimento. Até quem me ajudou bastante a entrar em bolsa foi um rapaz chamado Henrique Dianin. Antônio Henrique Dianin. Ele fez o primeiro robô do mundo telepresencial. Ele é muito nerd. Nossa. Ele até correu com a tocha nas Olimpíadas que teve aqui no Brasil. Ele é, assim, gênio de outra... Mas foi pela internet que você... Não, meu vizinho. Ele é seu vizinho? Ele era meu vizinho de loja, porque eu morava no sítio, né? Eu sou bicho do mato, gente. Eu morava em sítio até meus 22 anos. Então, ele era meu vizinho de loja, e daí eu chamei ele, inclusive, para palestrar lá na minha faculdade. E daí, nisso, intensificou a nossa proximidade. Daí, ele me deu os caminhos das pedras. Eu acho que é sempre muito com quem você se encontra nessa vida, Nossa, mas né? é uma baita coincidência, uma coincidência preciosa, assim, né? Você tem uma pessoa com essa experiência do seu lado ali. Sim, eu acho que é muito do que a gente tá buscando também, né? Eu acho que a gente acaba encontrando aquilo que a gente tá... A gente acaba enxergando, né? Muitas vezes a gente olha, mas não enxerga porque não é o que a gente tá procurando. Não é o que a gente tá procurando, exatamente. Quando você pensar, vou trocar de carro, você só enxerga o carro que você tá pensando e tudo mais. Verdade. Exatamente isso. Eu já queria investir em bolsa, então tava achando caminhos. E daí ele foi meu caminho ali, que me abriu as portas. Só que o meu período investindo em bolsa foi muito curto também. Porque daí com 21 eu já abri minha primeira empresa. Que é no ramo de construção. Que é no ramo de construção. Conta pra gente aí essa parte da Yara Construtora, assim, porque tem essa sequência na sua vida e essa parte foi bem importante, assim, pra você multiplicar o capital. É essencial, né? Eu acho que a gente só ganha dinheiro de verdade empreendendo. Tirando quem é igual você, médico, que precisa ali de ter a profissão, né? Mas tirando isso, como CLT, é muito difícil a gente ganhar dinheiro, né? Sim. Não dá, porque exige muito, assim, do trabalho, muitas vezes presencial e... Não é escalável, é esse o ponto. Por exemplo, hoje a minha construtora tá lá, os pedreiros estão trabalhando e eu tô aqui, mas eu tô remunerando de alguma forma. Mas a minha história com a construção civil foi igual tudo na minha vida, prestando atenção. Porque que acontece? No meu último ano de faculdade, que eram 4 anos, no último ano eu já conseguia fazer MBA,
que são 2 anos o MBA. Aí eu comecei junto com o último ano de faculdade e também na primeira semana, no primeiro dia de aula, todo mundo que estava no MBA tinha que ir lá na frente falar por que estava buscando, por que estava lá. E daí o Emílio Constantino, que foi meu primeiro sócio, foi lá na frente e falou, olha, sou formado em educação física, só que eu comecei a construir casa e tô ganhando muito dinheiro, daí eu não tô sabendo o que eu faço com o dinheiro, vim aqui. Eu já sentei do lado do Emílio, falei, como é que história que é essa? Conte-me mais. E naquela época, eu era nova ainda, né? Eu tava terminando a minha faculdade, tava com 20 anos. Aí eu falei, Emílio, eu tô com 80 mil, dá pra fazer alguma coisa? Ele falou, Yara, pra ser sincero, 2 não dá, mas dá pra gente fazer uma geminada, né? 2 casinhas geminadas. Uma é sua, uma é minha. O que você acha? Eu falei, eu acho lindo. Eu topo, mas tem que ser lá na minha cidade, que lá eu me ajeito, é pequenininha, lá eu consigo me virar. Ele falou, acho terreno, pra mim não tem problema nenhum, construção é construção em qualquer lugar. Aí foi a grande virada assim mesmo, que eu aprendi que pra você crescer você tem que tomar risco, senão você não cresce. E eu tomei muito risco quando eu era nova, porque eu sabia que eu podia quebrar muito a cara, que eu ainda tinha garra de continuar, né? Mas você tinha o tempo, né? Eu tinha o tempo. O tempo. Mais importante. E o mais importante é você tomar um risco consciente. Não é você pegar isso que eu falei e tirar do contexto e falar, a Yara falou que tem que tomar risco. É um risco consciente, eu tomei um risco consciente naquela época. Para construir 2 casas, precisa de 300 metros quadrados. Certo. Só que, como antes não existia Minha Casa Minha Vida, todo loteador, ele pegava e loteava com o menor lote possível, que era 250 cada terreno. Então, lá na minha cidade, só tinha terreno de 250. Quando eu comecei a ver para comprar, eu falei, cara, meu plano foi-se por água abaixo, porque um terreno de 250 só constrói uma. Se eu comprar 2... e juntar, vai dar 500. Aí eu consigo construir 3. Que ainda... Falei, vai inviabilizar, vai sair muito caro, meu dinheiro não vai dar, não tem como. Aí eu fiquei pensando, daí eu falei pro picareta que vendia terreno. Falei assim, eu gostei desse terreno, vê se os outros 2 vizinhos não vendem, que eu vou comprar 3. Ele falou, Yara, essa moça aqui... Mas isso já na parceria com... A gente só era de boca, né? Tá. Só de boca. Ele falou, acho o terreno. Vocês ainda não tinham fechado nada ainda. Não tinha fechado nada. E eu comprei os terrenos sem ele saber. Tá. Aí eu falei, vê aí se os 3 vender, eu acho que dá negócio. Daí o picareta falou, não, essa menina aqui ela não vai vender não. O nome dela é Priscila. Aí ele ligou pra ela na minha frente. Tô com uma possível compradora aqui, mas eu falei pra ela que você não tinha intenção de vender, daí eu consegui escutar ela lá do outro lado. Eu vendo sim, inclusive ia te ligar. Aí eu falei, é Deus. Olha só. É Deus. Eu falei, tá, quanto é que dá de entrada? Que ainda eu tava na loteadora, aí esse pessoal tinha comprado da loteadora. Aí ela falou assim, os 3 quer 16 mil no tanto que eles já pagaram e você assume a parcela. Aí eu, tinha 80 mil, já gastei. 16. Meu dinheiro já quase acabou. E eu assumi uma parcelinha de 1.500, ganhando 800 por mês. Eu falei, mas nem que precisar virar à noite de garçonete, de qualquer coisa, eu vou dar conta. Aí liguei pro Emílio. Falei, Emílio, vem cá que eu comprei o terreno. Mas nesse momento, você já tinha uma rentabilidade que você vislumbrava? Assim, eu tô comprando esse lote, pagando tanto. Exato. Mas sei lá... Então, isso aqui com certeza vai dar tantos por cento e... Foi tudo estratégia, assim, por isso que eu falo, a gente tem que tomar risco com sabedoria. Qual foi meu plano? Eu comprei os 3, o meu plano era unificar, ia dar 750 metros, e daí eu ia subdividir um de 450 e um de 300. Aí eu ia construir no de 300, e se eu me apertasse eu venderia o de 450. E daí eu já tinha conversado com os picaretas, eles falaram, Yara, esse de 450 aí, se você não aguentar, a gente vende. Falei, então beleza, vocês garantem. Não, tem que estar o construtor que pega. Falei, então vou dar o passo, Deus vai colocar o chão e vai dar tudo certo. Aí foi dito e feito, daí eu falei pro Emílio, vamos fazer um trem bonito, vamos renderizar e vamos tentar vender na planta esse trem. Aí conseguimos. Conseguiram vender na planta. Conseguimos. Aí as 2 foi muito tranquilo, porque daí, como eu já tinha dado a entrada dos terrenos, o Emílio foi gastando até ele me alcançar na quantidade que ele gastou. Aí na hora que ia começar, eu precisar colocar dinheiro também, conseguimos vender uma casa na planta, pegamos a entrada da pessoa, porque não tinha como cobrar tudo dela, porque a gente também não estava entregando o imóvel e ela ia financiar. Aí deu aquele gás, terminamos as 2.
Aí recebemos ela e começamos as outras 3. Nas últimas 3, aí eu engasgantei, porque eu também não tinha todo o dinheiro para terminar as outras 3. Aí eu tive que vender meu carrinho, um Peugeotzinho 206 da época, fiquei a pé, mas terminei. Só que daí eu saí de todo esse empreendimento que deu 2 anos para construir 5 casas e até receber. Eu que comecei com 80 mil, já saí com quase 300 mil dali. Nossa. E você tinha uma meta, né? A gente nem falou nisso ainda. Que era 1 milhão, 1 milhão até meus 25 anos. Que era viajada, né? Porque quando eu tinha 16 anos, não tinha nem era nem beira essa meta. Mas daí começou a ficar realista. Mas você saiu de 10 mil para 300 mil, assim... Muito rápido. Não foi uma faculdade que fez isso? Não foi um emprego, não foi nada. Foi pensando. Foi pensando, aproveitando as oportunidades que você enxergava e tomando um risco calculado, né? Exato. Você falou muito bem do risco... Um risco consciente, essa palavra, né? Eu às vezes associo muito o risco consciente com uma assimetria de risco, né? A assimetria, assim, se der certo, deu muito certo, você vai alcançar o que queria, mas se der errado, isso não vai mudar a sua vida e vai ser algo controlado, que foi o quê? Você teve que vender o carro, mas tudo bem, assim, você não ficou doente, você só vendeu o carro, ficou um tempo a pé. E eu tava disposta a isso, né? Quando eu comecei tudo isso, eu falei, não, algum jeito eu vou dar. Aí trabalhei bastante. A galera acha que a gente consegue as coisas na tranquilidade, né? É muito esforço, é muito trabalho. Eu trabalhei de várias coisas ali na época para ter uma renda extra e acabou que deu tudo certo. Então você que tá em casa, assim, tome risco, não tem como crescer sem tomar risco e procure tomar risco consciente, igual a Yara falou, e dá uma lida em assimetria de risco, investimentos assimétricos, para você ver o que é você investir, aportar um dinheiro, um patrimônio para fazer isso crescer, e se der errado isso não vai mudar a sua vida e não vai te deixar fora desse caminho, desse propósito, né? Então você multiplicou essa grana e a gente começou essa fase de construtora, e área construtora, tava dando tudo certo. E qual era a sua mentalidade na época, o seu foco, onde você pensava em chegar, assim, já nessa época? Você se acomodou um pouco ou não? Então, não foi nem que eu me acomodei, eu endoidei, Você falo. endoidou? Porque eu venho de família pobre. O pessoal vai espantar, você não tem cara de que endoida. Endoidei, porque eu pensei no meio do caminho, que minha meta era 1 milhão até meus 25, quando eu terminei as 5 casas, eu separei do Emílio. Eu falei, beleza, Emílio, obrigada, cada um pro seu caminho. O Emílio começou a construir mansão e eu continuei na casinha, só lá na minha cidade. E daí eu já tava com muita casa rodando e com 24 anos eu tava com 800 mil reais já. E eu falei, é um pulo até 1 milhão, já deu certo, né? Eu contei com o ovo da galinha antes da galinha botar, e daí ela não botou nada. Aí eu com 800 mil... Que eu ainda estava sem carro, porque daí apareceu uma oportunidade melhor do que comprar carro. Eu comprei outro terreno e foi indo. Só que daí na hora que eu cheguei com 800 mil, eu falei, caraca, agora explodi, né? Eu com uma menina de 24 anos com 800 mil reais, falei, caraca. Nossa, realmente muita coisa. Hoje em dia já é muita coisa. Você imagina 10 anos atrás eu com 800 mil reais. Falei, não, agora eu vou... Se você pensar na taxa de juros hoje, se você colocar isso para render, quase 1% ao mês, você tá ganhando mais do que muito. A maioria das profissões hoje você tem que ficar 8 pau por mês, muita coisa. Não, é algo, pode até se falar que é algo libertador, de liberdade financeira. Com certeza, já daria... do padrão de vida, né? Sim. Mas daí eu comprei uma caminhoneta de 100 mil, fui viajar pro exterior, achei que eu era muito rica, né? Ainda bem que o dólar tava 2,72 na época. Nossa! Tava gostoso. Mas ainda assim, gastei, troquei guarda-roupa. Eu, assim, sempre fui a Yara desleixada, a Yara trabalhadora. A galera me viu na obra quantas vezes. Fazia churrasco lá. Ainda sou bem pé no chão, assim, nesse sentido. Vou lá com os meus pedreiros, faço churrasco nos tijolos com eles. Mas eu era a Yara descuidada. Eu falei, cara, agora eu posso ser, né? Comprei bolsa cara, roupa cara, não sei o que. Do nada eu já tinha gastado 200 mil. Aí minha meta que tava tão próxima, eu já fiquei muito longe, 40 mil em passivos. Viagem, Viagens. roupa, carro. Tudo que eu não fazia, eu acho que saiu um bicho de dentro de mim e falou assim, agora você vai viver. Isso acontece.
todo mundo, né? Então, ainda bem que foi muito rápido, só que daí foi uma fase que tudo desandou. Porque como todas as casas a gente fazia em nome de pessoa física e a construtora vindo como projeto execução pra gente pagar menos imposto, e isso é totalmente legal, tá, galera? A gente consegue fazer várias manobras dentro da legislação que a gente consegue se blindar e pagar menos imposto. E essa era uma delas. Fazia casa no nome de pessoa física pra pagar menos imposto. Então, o meu nome era muito bom. Score muito alto, não sei o quê. Aí, uma pessoa me pediu pra ser fiadora. Falei, tá bom, menino, não entendia, né? A pessoa não pagou. Aí, foi tudo junto. Eu fiquei muito longe da minha meta de 1 milhão, com meu nome já sujo, por causa de uma dívida milionária. E minha caminhoneta fundiu. Eu falei, meu Deus do céu, eu taquei pedra na cruz e eu não tô sabendo. O que aconteceu? Daí foi um período assim que eu, tipo... Você entra numa bad e você tem que ser muito cabeça, muito pé no chão pra você conseguir sair disso, né? Porque assim, eu tava com a minha vida resolvida e de repente virou um caos. E eu acho que a vida é sobre isso, né? Hoje em dia eu consigo lidar com isso muito melhor, tenho altos e baixos. A minha vida não é um mar de rosas, e eu acho que a de ninguém é. Todo mundo tem problema, seja ele financeiro, familiar, de saúde. Todo mundo tem algum perrengue, então a gente tem que aprender a lidar com isso. E sorte que aconteceu tudo isso na minha vida... Eu muito nova, que deu tempo de eu aprender tudo isso e ainda tornar a minha jornada muito satisfatória, né? Então, eu fiquei ali uns 5, 6 meses batendo a cabeça, sem saber o que eu ia fazer. Falei, quer saber? Eu vou assumir as rédeas. Eu já fui muito criança de ter emprestado meu nome. Eu prefiro emprestar dinheiro do que nome hoje em dia, né? Porque o nome você não sabe o tamanho do rombo que pode acontecer. Fui no banco, renegociei uma dívida que não era minha. Consertei o motor da caminhoneta, vendi a caminhoneta, fiquei mais 2 anos a pé e foquei nas casas de novo. E daí, eu comecei a fazer uma coisa que eu não fazia antes. Casa sem ter dinheiro. Eu pegava meu dinheiro e fazia a casa e depois te oferecia. Aí, eu comecei a achar o cliente que queria a casa e que queria o dinheiro e eu fazia. Nossa, é o melhor modelo de negócio esse. Só que não, que você tem que aguentar gente. Te cobrando. Quando que vai sair? Isso aqui, eu pensei, melhor não quero assim. Quando você vende o imóvel pronto, eu tenho essa caneca. Você quer essa caneca? Não gostei dessa caneca. Ok, vou achar quem queira essa caneca. Agora, a pessoa que te paga pra você fazer a caneca pra ele vai falar assim, tá vendo esse M aqui? Não gostei. Vamos trocar o formato? E o M já tá pronto. Então, eu tive que assumir algo que eu não queria pra conseguir chegar onde eu queria. Então, muitas vezes na vida, a gente tem que fazer o que a gente não quer pra chegar onde a gente quer. Eu não gostava do meu emprego, eu fui caixa, eu detesto ser caixa, sabe? É um emprego que é repetitivo, parece que eu não tô acrescentando nada, nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Somos dois, então. Daí, eu fiz muita coisa. Daí, nesses 2 anos que eu foquei de novo, eu fui bodybuilder, porque daí eu foquei no meu corpo, por isso que hoje em dia meu jargão é corpo, mente e bolso, porque quando eu consertei meu corpo, minha mente voltou pro lugar, porque daí a saúde vem, você fica animado, né? E tudo deu certo, daí eu consegui meu primeiro milhão com 26. Com 26, seu primeiro milhão? Com 26. Pô, muito fora da curva. Assim, você já viu alguma estatística, assim, de quantas pessoas chegam no primeiro milhão com 26? Assim, eu imagino que seja menos que 1% hoje no Brasil. Não faço ideia. Não faço ideia. É uma conquista preciosa. É uma conquista preciosa, foi. Mas assim, as pessoas têm que levar em consideração que eu comecei com 13, né? E eu acho que quanto antes você começa a trabalhar, a sua consciência vai aumentando e a noção sobre dinheiro vai aumentando. O que tá acontecendo hoje em dia é que os jovens começam a trabalhar depois da faculdade. Você vai criar noção de dinheiro com 23, 24, 25. Quando você entende, você dá essa endoidada que eu dei com 24, com 30. Que é quando o médico tá bufando de dinheiro. Aí você vê um senhor de 30 anos surtando, gastando dinheiro que não deveria com coisas fúteis. Então eu acho que a você iniciar sua jornada de trabalho, você cria consciência financeira mais rápido e você alcança a liberdade financeira mais rápido. E assim, você falou algo muito importante, que as pessoas querem começar a ganhar dinheiro depois da faculdade, mas para mim, isso parece ser porque as pessoas às vezes confiam demais no nosso sistema. Que a gente tem um sistema imposto. Você faz uma faculdade para suprir uma demanda nacional de mercado
E, na maioria das vezes, quem vai determinar o seu salário são as empresas e as multinacionais. E você vai confiando que, beleza, eu estou fazendo faculdade e eu tenho certeza que eu vou ser bem remunerado por isso. Mas a verdade é que, muitas vezes, você não vai ser bem remunerado. Assim, o seu salário não vai ser de acordo com o seu esforço ou o intelecto que você aplicou naquilo ali, o seu tempo de estudo. E aí a gente tem que entender dinheiro, entender como funciona todo esse sistema, o mercado, né? Entender de valor do dinheiro, preço do dinheiro, juros. Exato. Que é o que você entendeu com 13 anos. Uhum. Tem gente que com 30 não sabe o que é juro, a taxa básica de juro, o que influencia juro e tal. Então, assim, eu comecei a interpretar um pouco as coisas na sua vida, assim, primeiro uma vontade de querer ter as suas coisas, de querer ser independente. Depois você entendeu o que é dinheiro, porque através do negócio do cheque. Sim, então, assim, cara, foi a grande virada. Se eu vou ganhar mais emprestando dinheiro agora, para ele ter esse dinheiro agora, é porque o dinheiro tem um preço. Óbvio. Eu vou estar alugando esse dinheiro para ele, né? E aí você teve esse despertar que muita gente, igual eu falei, tem com 30 anos. E aí foi muita força de vontade, aproveitar as oportunidades. E aí você chegou nesse momento que você deu uma derrapada assim no foco. Até assim, nesse momento, teve alguém que te aconselhou? Ou assim, foram alguns livros que você leu? Como é que, para retomar esse foco, essa força de vontade? Às vezes muita gente desiste quando aparece uma dificuldade, assim, uma intempérie, igual essa dívida que você contraiu, assim, que nem era a sua dívida, né? Qual foi o seu refúgio mental para voltar, dar um passo atrás, falar assim, não, peraí, vamos só consertar isso aqui e seguir nesse mesmo caminho? Isso é muito legal que você me perguntou. Eu acho que quando você tá nesse momento, conversar com pessoas próximas a você é a pior coisa que você faz. Porque as pessoas que tá próximas a você conheceu a Yara antiga, a Yara perrapada, a Yara... Então é difícil eles vislumbrar a Yara milionária. Então você conversar com alguém que conhece do seu passado, ele não vai te levar para um outro ponto. Ele vai te trazer para aquele ponto que talvez ele não acho que você é merecedor. E eu sempre eu li mais de 100 livros, eu perdi as contas, muito mais de 100 livros na minha vida, inclusive tem uma comunidade de livros que também chama Comunidade Preciosa de Leitura, e o livro que eu li que virou minha vida foi O Milagre da Manhã. Então eu tava muito bom mesmo. É muito bom. Eu tava muito desmotivada, assim, não tinha quadro de visualização na época, eu tinha essa minha meta muito clara de 1 milhão, só que eu não tinha micrometas. Porque se você não tem micrometas e você vislumbra só 1 milhão, eu tava muito longe do meu 1 milhão. Na verdade, eu tava pior do que quando eu comecei, porque eu tinha 600 mil de caixa, beleza, mas eu tinha contraído uma dívida milionária, que caiu no meu colo. Então, se eu fosse liquidar meu ativo, eu não daria nem para pagar aquela dívida que eu tinha, né? Então eu li o Milagre da Manhã, que ele fala para você fazer micrometas. E daí eu comecei, qual que vai ser minha micrometa? Beleza, essa dívida eu consigo renegociar, quanto eu vou pagar por mês? 2, 3 mil, cabe hoje em dia na minha realidade, 2, 3 mil eu aguento pagar. Meu nome pelo menos não vai sujar e eu continuo rodando as operações. Então eu comecei a criar estratégias de curtíssimo prazo, porque era o que eu tinha, não adiantava eu ficar focada no 1 milhão, que senão eu ia desistir. Então eu fiz micrometas pela primeira vez na minha vida. Eu fiz meu quadro de visualização baseado no que estava lá no livro. E eu coloquei também que eu queria ser palestrante. Do quê? Que é esse quadro de visualização, assim? Fala melhor pra gente, assim. Vou explicar, porque é difícil. A maioria não faz, né? Isso é ciência, tá, galera? Quando você afirma coisas, você acaba atraindo e você coloca isso no seu cérebro que você é merecedor daquilo. Mas quando você visualiza, tem um poder muito mais forte. Mas isso você escreveu no papel, desenhou? Imagens. A gente recorta imagens daquilo que você quer. Então, eu quero uma touro vinho. Você pega e recorta a touro vinho e coloca no seu quadro de visualização. Aí eu quero, igual na época, eu coloquei que eu queria ser engenheira, porque eu não tinha formação para tocar o meu negócio, né? Então, eu coloquei lá, quero ser engenheira, quero não sei o quê. Então, eu coloquei o quadrinho ali, né, com tudo que eu queria, e uma das coisas era palestrante, porque daí eu já me via palestrando, não sabia o que, não conhecia criptomoeda ainda na época, eu era ainda CLT, naquela época eu não tinha tido coragem de largar a CLT para ficar só com a construtora, e foi muito bom que eu fiz, porque eu não era pedreira. Eu não precisava ir lá quebrar pedra, eu não precisava sentar tijolo. Então, o meu cérebro conseguia pensar nos meus intervalos do CLT. E o CLT me ajudava nesses momentos de perrengue que eu passava na construtora. Então, o Milagre da Manhã foi assim que eu falei, cara, beleza, agora eu tenho um motivo para levantar da cama. E é muito bizarro. Antes era moroso para eu levantar da cama, porque eu já sabia que era uma bucha que eu ia ter que enfrentar.
Quando eu li esse livro Milagre da Manhã, pela primeira vez eu acordei, assim, ansiosa e sem despertador. Eu falei, cara, eu preciso lá fazer minha meditação primeiro. Eu detestava meditar. Daí eu seguia ali o cronograma que ele passava de meditação, meditava, daí exercício depois, leitura. Então eu segui muito certo, muito certinho. Ele é um livro muito completo, assim, né? Em termos de te ajudar a alcançar o seu propósito, a sua grande meta. E aí ele coloca essa importância de, dentro dessa grande meta, você ter pequenas metas, assim, de um prazo mais curto, você fazendo um check, né? Ó, em um mês eu consigo feliz, isso, né? Às vezes a gente faz um plano para daqui 5 anos e fica perdido, porque para chegar por onde que eu vou, né? E aí você não sai do lugar, né? E aí você precisa de pequenas metas para alcançar isso. E esse livro, assim, que eu li há muito tempo, que eu me lembro também que essa importância de acordar mais cedo, né? É até um pouco polêmico, porque tem gente que fala que você tem que dormir 8 horas, ele já fala que você não precisa dormir isso tudo. Mas o que eu vi de mais interessante é que você acordando mais cedo, você se antecipa com as suas atividades e parece que você está tomando as rédeas do seu dia. Exato. Rende mais o dia, não tem explicação, assim. Você levanta mais cedo e fala, tá todo mundo dormindo, agora é o meu momento. É muito estranho isso. E você se antecipa aos problemas que cada dia tem. Porque assim, quando você acorda mais tarde, às vezes você já acorda tendo que resolver alguma coisa, o seu dia te empurra, você vai sendo carregado pelos problemas, mas quando você acorda mais cedo, você toma, acho que isso é o gostoso, né? Acho que isso dá mais ânimo pra você acordar e tudo. É uma boa dica mesmo de livro, assim, até pra quem, é muito bom. Pra quem às vezes tá num momento que tava tudo indo bem, aí deu uma derrapada, aconteceu uma coisa que às vezes foge do nosso controle, aí você desiste, ou passa anos às vezes sem aquela vontade de acordar. E muita gente conta história triste hoje em dia, né? E ninguém quer escutar história triste. Eu poderia estar aqui, quer dizer, eu nem estaria aqui se eu estivesse contando história triste, né? Então, era pra eu ser milionária, mas sabe o que aconteceu? Sujaram meu nome. Sujaram não. Você se responsabiliza. Quem que emprestou o seu nome? Foi eu, a decisão foi minha. Então eu tinha que saber o risco que eu tava tomando. Se eu não sei, a culpa é minha. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas terceirizam e culpam o universo, quando, na verdade, se ela joga a culpa pra mim, se a culpa é minha, a solução também é minha. E quando você culpa os outros, a solução tá nos outros e você não conserta os outros. Você fica esperando que os outros vão pagar a sua dívida porque coitadinho de você. E ninguém quer escutar a história de coitadinho. Infelizmente, não é isso. E você não cresce, né? Exato. Tem um outro livro que chama Mais Rápido e Melhor. Não sei se você já leu. Não, da capinha laranja. É do mesmo autor do Poder do Hábito, aquele amarelinho. E ele fala justamente isso que você falou, assim. Existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aqueles que, quando acontece alguma coisa fora do esperado, ou um problema, tem aquela pessoa que joga a culpa no mundo e tem aquela pessoa que joga isso pra dentro. Fala assim, aonde que eu errei? Exato. E aí a pessoa que joga a culpa no mundo nunca vai crescer com esse problema. Vai se vitimizar, igual você falou, e vai ser sempre a mesma pessoa. E vai ter que contar com a sorte pra vida. Já a pessoa que assimila e coloca isso pra dentro, ela cresce, igual você falou, né? Onde que eu errei, onde que eu preciso melhorar. Agora, assim, já não é a Yara de hoje, assim, amanhã já vai ser outra Yara, já vai ser outra pessoa diferente, porque eu assumi isso e vou mudar, né? Então, eu sei que você fala muito lá no seu Instagram, depois a gente vai passar o Instagram dela pra vocês seguirem, mas ela fala muito de mindset também. Sim. E de verdade, porque você passou por isso, né? Não é só da boca pra fora. Não é da boca pra fora, não. Foi bastante perrengue. E vim de família pobre, galera. Não foi nada que... É muito fácil você receber uma herança e gerir essa herança, né? Foi tudo conquistado. Comecei com pouquíssimo dinheiro. E a importância também da CLT. Acho que as pessoas querem pular muita etapa e também não passar pela CLT, não entender isso e já querem empreender e acaba dando muito, sei lá, murro em faca de ponta, né? Então, o CLT foi muito importante para mim. Inclusive, eu não trabalhei dos 13 aos 16 na mesma empresa. Então, eu tive um período que a empresa onde eu trabalhava fechou, aí eu recebi seguro-desemprego, recebi um acerto, que foi tudo que me fez juntar esses 10 mil. Porque você pensa, ela ganhava muito pouco, como é que ela juntou 10 mil reais? Mas foi por causa do CLT, que ainda tinha os benefícios. Aí, depois de 5 anos registrado, eu recebia PIS-PASEP, que era um salário a mais.
Era muito doido essa vida, né? Hoje em dia eu falo, cara, eu abro o Instagram, faço um vídeo, sei lá, ganho mais que muita gente no mês, entende? É um negócio que você tem que passar pra você valorizar também. E hoje em dia eu valorizo cada centavo, meu. Então, é muito doido você fazer essa construção, porque hoje em dia você ainda valoriza todo o esforço do funcionário, do trabalhador. Eu valorizo muito, eu gosto de pagar a galera em dinheiro, eu gosto de ver a galera, sabe assim? Eu tenho prazer. Se colocar no lugar dele, e exatamente, era essas palavras que eu queria falar. Eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa e eu sou aquele tipo de empreendedor que sempre quer que as pessoas empreendam também. Olha, porque você já esteve naquele lugar e você saiu desse lugar, né? Sim. E você teve uma mudança de vida extraordinária e é uma vontade que todo mundo tem, principalmente nesse mundo de cripto, de investimentos, é de passar esse conhecimento e falar, cara, tem uma saída para isso, né? Tem um caminho, né? E é por isso que hoje você é uma comunicadora, influenciadora, professora, ensina milhares de pessoas aí. E então, seguindo o seu roteiro de vida, a gente ainda está na Yara Construtora, que é a Yara que de alguma forma vai entrar nesse mundo dessa economia de cripto, de Bitcoin, altcoins. Como que foi essa chegada sua nesse tema? Como que você aprendeu? Quem que te apresentou esse mundo? Foi caótica, eu diria. Porque eu tava acostumado com a bolsa lá desde os meus 19 anos, dando uma engatinhada. Quando eu comecei a construtora, eu parei, porque eu tive que sugar todo o capital que eu tinha para colocar no meu negócio. E quando o meu negócio estabilizou, eu voltei a fazer aportes, né, em bolsa. E como sempre quando eu recebia uma casa, eu começava a procurar onde que eu ia investir. E daí, em 2017, que eu recebi uma casa, eu comecei a procurar onde que eu ia investir, pra não ficar só com todos os ovos na mesma cesta, né? E eu já tava pensando em largar a CLT, e daí eu falei, eu preciso achar aqui algumas coisas que me dão rentabilidade. Só que daí eu achei o Bitcoin no meio desse caminho. Então, a primeira criptomoeda foi o Bitcoin que você... Eu acho que é o caminho de todo mundo, né? Acho que é... Daí e também em 2017 não tinha nem tantas altcoins. Mas eu comecei a ler tal Bitcoin. 2017, lá por março de 2017. Foi a primeira vez que eu escutei falar sobre Bitcoin. E coincidentemente eu tava num relacionamento e que meu cunhado também trabalhava para outro dono de construtora. Ele formou em engenharia agora, mas antes ele era estagiário em outra construtora. E a gente sempre trocava ideia de tarará, eu era muito amiga dele. E ele falou assim, você sabia que meu patrão comprou Bitcoin? Eu falei, que legal, tô estudando sobre isso também, mas não tive coragem e também não tô achando conteúdo, não é igual uma ação, não tô entendendo esse negócio. Vou com calma. Aí ele morava em outra cidade e ele voltava de final de semana. Ele, e meu patrão que dobrou aquele dinheiro do Bitcoin? Eu, Dobrou. Dobrou. Aí, beleza, daí eu ainda não comprei, porque eu não tinha segurança. Aí ele de novo, e aquele dinheiro lá que agora já tá X? Eu, meu Deus do céu, eu vou comprar esse negócio. Aí peguei 54 mil reais, um Bitcoin. Mas eu peguei no fim do ciclo. Aí do que eu comprei em 54 mil reais, bateu 70 muito rápido. Eu falei, caraca, esse negócio de Bitcoin é verdade. É verdade. Peraí, você comprou Bitcoin, deve ver com uns 13 mil dólares, alguma coisa assim? Não via em dólar. Eu não faço nem ideia. Porque 54 mil reais, vamos pôr por aí, entre 10 mil dólares. É que eu não lembro quanto tava o dólar na época, 2017, mas eu comprei... É só o pessoal ter uma ideia que hoje Bitcoin tá 63 mil dólares, 62. 62 mil você dólares. Você comprou a, sei lá, mais ou menos 10 mil dólares. Com o dólar barato, tipo, mais ou menos isso. 54 mil reais, não sabia nem ver em dólar, não sabia o que era Bitcoin, não sabia o que era blockchain. Eu sabia, uma moeda virtual que dá pra você fazer transações internacionais, beleza. É isso, então, tá, comprei 54 mil, só que eu não era aquela pessoa de todo dia abre a carteira pra ver, até porque era difícil ficar abrindo carteira, não tinha no celular. Fui lá e esqueci o trem, quando eu olhei tava 30. Eu falei, que diacho que é esse negócio de Bitcoin? É assim, então? Aí eu, beleza, vai dar uma corrigida, como tudo, e vai subir de novo. Subi de novo, foi pra 12. Aí eu falei, gente, eu sou muito burra, eu que sempre fui tão esperta na minha vida, que eu aprontei com negócio de moeda virtual, nossa, eu sou muito burra. Daí eu me xinguei, assim, uns 6 meses. Falei, nossa, que burrice, pelo amor de Deus. Daí eu falei, tá, mas o que eu vou fazer com isso? Agora eu vendo, agora eu fico. E na época eu terminei um relacionamento, falei, eu quero viajar, vou procurar ver se tem algum conteúdo em alguma cidade pra eu
procurar, porque ali no Paraná ninguém falava sobre isso, ninguém. Aí eu vim no primeiro evento aqui em São Paulo, eu raramente vinha pra São Paulo, eu era bicho do mato real, minha cidade tem 20 mil habitantes, ainda eu moro nessa cidade, tá, galera? Aí eu vim pra São Paulo, num evento que ia ter da Convex, que daí era o Urich, o Ritemband e a Tata Saert palestrando, os três. Eram 2 dias de evento e era só sobre Bitcoin, blockchain, tarará, tarará. E daí ali foi a grande virada. Eu falei, é isso? Então não fiz uma cagada tão grande. Tá desvalorizado, mas vai recuperar. Entendi o que é blockchain, entendi a importância, entendi 21 milhões, entendi como é que surge. Beleza, mas preciso de mais. Preciso entender como é que o mundo tá olhando pra isso. Comecei a olhar coisas ao redor do mundo, porque eu acho que aqui no Brasil, pra 2017, eu zerei o game. Não tinha ninguém mais foda que o Urich naquela época. Até hoje eu acho que ele até hoje eu acho que ele é uma grande referência, né? Aí eu falei, o que o mundo tá falando sobre isso? Porque eu entendi que esse negócio é um negócio global e que o Brasil não vai fazer cosca nisso, né? Aí eu comecei a pesquisar, achei a Blockchain Ásia, que era o maior evento de blockchain, de modo geral, mas falava muito sobre criptomoedas também, de modo geral. E eu falei, vou viajar, quero viajar. Daí eu fui pra Londres, Singapura e Tailândia. Já organizei uma viagem turística e o evento no meio. Que legal. Sozinha. Aí, na hora que eu fui nessa Blockchain Ásia, minha cabeça explodiu. Falei, cara, é isso. E o ponto-chave, assim, que virou, que eu falei, é criptomoedas o negócio. Nesse evento, eram vários stands, assim, e tinha um stand do Santander, mostrando um aplicativo que se chamava OnePay. E eles fizeram uma transação ali na nossa frente, demorou 44 segundos e era de milhões, usando a Ripple. Que isso. E eu falei, cara, o modelo Swift tá muito ultrapassado e o mundo tá muito globalizado. Fala o que é o Swift aí pro pessoal. O Swift é o único método de transferência internacional que existe, tá, galera? Para você fazer uma transferência daqui para os Estados Unidos, você vai fazer uma transferência usando o Swift. E o que acontece com o Swift? Por que as criptomoedas agora, hoje em dia, estão ganhando mais força ainda? Porque quando você faz qualquer coisa que desafie o que não está de acordo com a maioria de vários países, como a Rússia fez, eles são banidos desse método e eles ficam tipo isolados. A Rússia tá aqui, ninguém pode usar o único modelo internacional de transferência para mandar para eles. Eles vão ter que recorrer ao Bitcoin. Então, esse modelo Swift, lá naquela época, lá que era 2018, que eu fui fazer esse treinamento, na minha cabeça já fez muito sentido. Eu falei, como é que a gente vai ficar preso no Swift? Não é nem por conta dessas sanções que esses países levam, porque eu acho que tá certo, tem que levar sanção mesmo. Mas por conta da demora e do preço dessa transferência. Nós, meros mortais, temos um limite de transferência internacional, tem que explicar por que você está fazendo isso e demora ainda, né? Quem já foi pai de pessoas que fizeram intercâmbio sabe como era difícil você mandar dinheiro pro seu filho que estava morando fora. Mas então, é interessante o tanto que você tá se mostrando uma early adopter assim, em tudo, né? Por exemplo, a questão do Swift, muita gente, até eu mesmo, foi ter mais interesse em saber agora na questão da guerra da Ucrânia, né? Que a Ucrânia teve seu embargo lá, os Estados Unidos meio que embargou assim, a Rússia a usar o Swift, né? Para as transferências internacionais. E aí, daí a gente, lógico, imediatamente você já começa a pensar em Bitcoin, que é uma moeda incensurável, que ninguém tem o controle. Mas você já sabia isso que em 2017 que você 2018. Foi para 2018? Em 2018, aquela solução do Santander, e daí eu também pensei, um banco tá olhando para isso. E ninguém do Brasil tá falando sobre isso. Eu tô muito aqui recente, eu tô muito na fonte colhendo essa informação. Deixa eu voltar um pouquinho no seu contato com o Bitcoin. Você falou que veio aqui em São Paulo, se reuniu com... Fiz um evento. Ele nem sabia quem era eu. Tirei foto com ele. Hoje em dia eu palestro junto com ele. Na época eu tirei foto com ele. E eu te pergunto o seguinte, muitas vezes a gente ouve falar de Bitcoin, escuta alguém, assiste um podcast, um vídeo no YouTube, às vezes lê alguma coisa, às vezes a gente acha que entendeu, e muitas vezes não entendeu, ou às vezes alguma frase, só uma frase, ou alguma experiência faz virar a chave na sua cabeça. Nesse momento nesse evento que você veio, virou a chave ou a sua chave virou depois? Assim, virar a chave você fala assim, cara, realmente, isso aqui é o futuro. Virou a chave. Nesse evento virou a chave, tanto foi antes lá da Ásia, foi viagem, antes, tanto é que eu procurei depois, né? Ali naquele evento mudou muito, por quê?
Eu sou formada em administração, ok, sempre investi e era empreendedora. Só que eu nunca fui estudar a história do dinheiro. E daí, ali, eu entendi o que aconteceu em 1971, que o presidente da época era o Nixon, lá dos Estados Unidos. Entendi que o dólar era a única moeda até então que era lastreada em ouro e que desde 1971 nenhuma outra moeda tinha lastro em mais nada. Que como era feita a impressão de dinheiro hoje em dia, que não tem limite de impressão. Vi que o nosso dinheiro é feito para desvalorizar, tanto é que a gente tem meta de inflação. A inflação, galera, não pode ser zerada. A gente tem uma meta de inflação, tá? Então precisa ter inflação para incentivo da população gastar. Porque por que eu vou comprar esse microfone hoje, que se daqui 5 anos ele vai estar custando a mesma coisa? Você também não compra. Então a gente tem meta de inflação para estimular consumo. Então o nosso dinheiro, se tem inflação, ele está desvalorizando. Ponto final. Pode vir o economista mais foda do mundo aqui, que isso não é inquestionável. Então, assim, faz parte da receita dos economistas que hoje comandam aí as economias, que o seu dinheiro seja desvalorizado. Não é um erro no caminho. Não é. A receita. Tipo assim, não é uma surpresa. Uia, o real desvalorizou. Não, mas ele foi feito pra isso. Qual foi a surpresa de vocês? Então, o que eu entendi... Caraca, o real não tem limite de impressão. A gente já trocou de moeda N vezes. O real foi feito em 1994. Até naquela época já tinha se desvalorizado, eu tenho foto, 83%. E agora já tá 86%, tá, galera? Pra vocês verem, né, como tá se perdendo poder de compra do real mesmo. E quando você pega real versus dólar, aí esquece que não, é incalculável isso. E o dólar também perdeu valor perante o dólar, tá? O que você comprava com $1... você já não compra mais com $1. Então, todas as moedas foi feita para desvalorizar, menos o Bitcoin. E eu entendi isso. Eu sempre gosto de perguntar que é o Bitcoin. Mas, assim, não é uma coisa... porque uma técnica ou para sempre ter aquela coisa, a resposta conceitual. Eu gosto de perguntar porque cada pessoa responde diferente e é natural que cada pessoa responda diferente, porque o Bitcoin é um negócio que envolve tantas coisas filosóficas, no aspecto econômico, tecnológico, e cada pessoa chega no Bitcoin por um caminho, e o Bitcoin ele tem uma maneira diferente de impactar as pessoas. Cada pessoa vai ser impactada de uma forma. Então, por isso eu te pergunto, assim, pra você falar pro pessoal que tá assistindo, o que é o Bitcoin, assim? Tem o Bitcoin com B maiúsculo, que é toda a rede, todo o sistema de recompensa, de mineração, a blockchain, e o Bitcoin com B minúsculo, que é a moeda. Assim, se você fosse falar agora pra uma pessoa que não sabe o que é Bitcoin, sei lá, a minha tia que tá lá em casa, que não sabe, acha que Bitcoin é um negócio que não existe, né? O que é o Bitcoin, assim? Primeiro... o que o Bitcoin representa para mim hoje em dia? Eu acho que pela primeira vez o poder voltou para as mãos de quem nunca deveria ter saído, que somos nós. Ponto final. E agora o Bitcoin moeda, o que ele representa? Eu acho que a gente, todas as vezes que o governo liga a impressora, quem se ferra nessa ponta somos nós, sem ter feito nada por merecer isso. Então eu acho que o Bitcoin é muito sobre isso. Eu não vou mais pagar o pato. Entende? O Bitcoin vai cair ou vai subir, mas sou eu que tô decidindo isso. É diferente de quando você tá no real, que ele só cai e não ele independe da sua vontade. Se a gente pega um governo populista que quer fazer benefício nananã e coloca mais dinheiro em circulação, a gente que tem uma quantidade de real guardado sofre com isso. Então eu não desejei sofrer com isso. O que eu, Yara, fiz para em 1994, eu com 4 aninhos, perder 86% de uma poupança que meu pai fez de R$1.000 para mim? Eu não consigo comprar o que meu pai queria que eu comprasse com R$1.000, entende? O que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada, então eu não quero estar nisso. Então Bitcoin como moeda representa isso para mim. Eu vou sofrer oscilação, mas quem tá escolhendo isso sou eu. E quando você tá em alguma moeda, você tá vulnerável ao que aquele país está fazendo. Então, por exemplo, a Argentina, que era um dos países mais ricos, era o país mais rico da América Latina, por conta de um governo, todo mundo sofreu. Quem era rico ficou pobre. A pessoa como eu, que trabalhou dos 13 até agora, guardou dinheiro, fez de tudo para ter uma segurança financeira e por conta de um governo ficou pobre. Por que ele mereceu isso, entende? Então, cara, o Bitcoin pode quebrar, mas quem fez isso foi eu. Quem tomou essa decisão foi eu. Não foi um governo, não foi uma decisão, não foi nada, foi eu. Então eu gosto muito dessa independência que voltou para as minhas mãos. Da soberania que o Bitcoin te dá. Exato.
isso vai dar até um corte legal, que você era refém, né? Eu era refém, totalmente. Quem tá tem preso real é nesse refém. sistema de real, os investimentos, quem só vive com esses investimentos tradicionais é refém. Então, a gente até fazer um corte. Yara já foi refém. Não foi um sequestro. E né? precisa disso. E outro ponto também que eu falei, graças a Deus que eu tô no Bitcoin e entendi muito rápido. Eu sou dona de construtora e acabava pegando muito carro em negócio, né? E do mesmo jeito que eu pegava, eu passava os carros só com contrato. E antes da pessoa me pagar, né? Que a gente, cidade pequena, é diferente de qualquer coisa que funcione, né? Eu vendo essa caneca e falo, me paga daqui 30 dias, só no fio do bigode. É assim que funciona a cidade pequena. E eu vendia muito carro assim. Pegava carro, passava carro, deixava em garagem, falava, quando vender você me liga. E um desses carros eu vendi em contrato pra pessoa me pagar com, acho que com 10 meses, 1 ano. E não passei recibo, tarará. A pessoa se envolveu no acidente, taranana. Eu num domingo fui fazer uma transferência, eu acho que era 280 e poucos mil bloqueados. Eu falei, que porra é essa? Credo. Tirei foto, mandei pro meu advogado, falei, você vai pro escritório agora ver. Meu computador que tem a chave não sei quem não tá em casa. Eu falei, filho, você acha que eu vou esperar até amanhã pra ver por que tem 280 mil bloqueado na minha conta? Você vai pro escritório agora, mas é meu cunhado. Aí ele pegou e foi pro escritório, puxou e falou, deu merda aqui, é de um carro, nananana. Eu falei, gente, esse carro aí não é meu não, já vendi isso aí, faz hora, não sei o quê. E até provar. Eles não te perguntam se você tá certo ou você tá errado. Eles saem bloqueando o negócio. Bloqueou. E daí, esse carro tava no nome da construtora. Bloqueou 6 imóveis meu. Que isso, Era um bloqueio, deixa eu lembrar. Um bloqueio que se chama Sinib. O imóvel é seu, você pode usar, você pode alugar, mas você não pode vender. Ele fica intransferível. Mas eu tenho construtora, o imóvel é meu produto, eu preciso vender. E 2 desse imóvel, um rapaz da Inglaterra tinha comprado os imóveis como a título de investimento. E o contrato pronto, ele tinha financiado inclusive pelo Santander. O Santander precisa me patrocinar, eu falei muito dele aqui hoje. Santander? Pode patrocinar a gente também. Aí eu liguei pra ele com passagem comprada pra Inglaterra, eu falei, deu ruim aqui. E eu só descobri que até meus imóveis estavam bloqueados, porque daí eu fui toda feliz no cartório lá deixar o contrato. Ele foi, eu não vou poder fazer, porque tá com Sinib aqui um negócio. E esse bloqueio foi tão ridículo que esse bloqueio Sinib que colocaram em cima dos meus imóveis, você só pode fazer com cobrança de imposto reiteradamente e que a pessoa não paga. Nem ação judicial nem pode ter esse bloqueio. Aí a gente recorreu, desbloqueou todos os meus negócios, só que sabe como é que eu sobrevivi naquela época? Pra pagar uma água, pra pagar um jantar. Bitcoin, não vai falar que é Bitcoin. Juro por Deus. E daí, agora eu não sei mais como funciona esses negócios de bloqueio de conta, mas naquela época, só bloqueava na virada da noite. Então, o que eu fazia? Tipo, hoje eu tenho água, luz e telefone pra pagar. Vou vender uma fração de Bitcoin e jogar pra minha conta, só o valor pra pagar, porque eu sei que na virada da noite, o que ficava na conta, bloqueava também. E foi assim, minhas contas ficaram bloqueadas 42 dias. E eu me sobrevivendo com o Bitcoin. Depois que aconteceu isso, eu virei a maior Bitcoiner do mundo. Eu falei, gente, quem não tem Bitcoin é maluco. Do nada, você leva uma canetada... Quem não tem Bitcoin é maluco. Tá? Tá aqui a prova, a história, né? A história. Se não fosse o Bitcoin, eu tinha que pedir dinheiro emprestado. Juro por Deus. Se não fosse o Bitcoin, eu ia ter que... mãe, ou pai, ou alguém me salva. E foi o Bitcoin que me salvou naquela época. Vendi o que eu precisava e comprava as coisinhas. E daí também, o que eu fiquei fazendo? Gastando cartão de crédito. Porque o cartão de crédito não tem quem bloqueia, né? Ficava gastando cartão de crédito. Aí só jogava em Bitcoin o dia de pagar a fatura do cartão de crédito também. Cara, é muito legal isso, porque às vezes o pessoal tem dificuldade em entender o valor intrínseco. O pessoal gosta de falar de valor intrínseco, né? Pra criar uma suspeita em cima do Bitcoin. Qual o valor desse negócio? Cara, o valor intrínseco é o valor que ele traz para a sociedade, dando liberdade e soberania às pessoas. De fato, soberania 100% sobre um ativo, né? E aí eu quero deixar toda essa história sua dentro de um colchete aqui e fazer um preâmbulo para a gente chegar de novo nesse ápice que foi o Bitcoin ser uma solução para sua vida, uma solução extraordinária. Mas eu quero realçar isso para as pessoas que estão assistindo. Então, assim, Bitcoin é um ativo, é uma moeda, né? A Yara falou que são 21 milhões de moedas que vão ter no mundo, né? Então ele ainda está em processo de
como é que é? Ainda pode surgir mais ainda bitcoins. podem surgir mais, Exato. todo dia surge mais Bitcoin, Exato. só que ele tem uma data certa para acabar esse surgimento, né? Então vão ter somente 21 milhões de unidades de Bitcoin no mundo. O Bitcoin, você consegue guardar isso como uma propriedade sua, né? Um ativo. E esse ativo, olha só como que a gente vai terminar esse raciocínio. É o único ativo que realmente é seu. É a única propriedade do mundo que você pode falar que é sua. Por quê? Olha o que aconteceu com seus imóveis. Você é do ramo da construção. Você tem tudo o viés para falar, você é uma defensora de imóveis, como investimento legal. Se você souber o que está fazendo, você vai ter muito retorno. Mas assim, o imóvel não é seu. Não é seu, até porque você tem que ficar pagando IPTU. E se você não pagar IPTU, você vai perder o seu imóvel. Então, ponto. Ele não é seu de jeito nenhum. E ele ainda pode ser tomado. Se a política do país muda agora, cada um só vai poder ter um imóvel. Lascou-se. A gente vai ter que dividir com quem não tem. Às vezes você tem um processo com alguma coisa com cônjuge, alguma coisa que alguém pode bloquear esse imóvel e tal. Então, assim, imóvel não é a melhor propriedade que você tem. E eu não consigo enxergar outra. O Bitcoin é a única mesmo propriedade que você pode falar. Eu não consigo enxergar outra. Só se você guardar a barra de ouro embaixo do seu colchão. Aí, ok, é sua, você não vai entrar em inventário, não vai entrar em... Ok, mas é muito difícil a logística, né, de uma barra de ouro. E você também não consegue fracionar isso e comprar um pão. Hoje em dia, Yara, o que você faz com o Bitcoin? O que eu quiser. Hoje em dia já tem N soluções que eu tenho Bitcoin aqui, só que eu consigo te mandar um Pix que ele já converte na hora e cai em real pra você. Consigo passar cartão pagando em Bitcoin, cai em real pro dono do estabelecimento que eu tô passando. Então, esse papo dessas pessoas, igual teve um influencer famoso aí que falou, que inclusive acho que perdeu a licença da CVM aí. O meu taxista falou que não recebe em Uber, porque você não sabe usar. Eu pago meu Uber com Bitcoin. O Uber só não sabe que eu tô pagando ele com Bitcoin, porque converte na hora e manda em moeda fiduciária pra ele, ponto. Só fala asneira de Bitcoin quem não entendeu o Bitcoin, ponto final. Exato. E assim, pessoal, fica até um recado aqui. Se você não entende Bitcoin, não fale mal do Bitcoin. Depois fica como se a nossa comunidade fosse reacionária e ignorante. Mas porque é chato ver a pessoa que a gente vê que não entende e já começa a falar mal. É melhor falar assim, eu não entendo, eu não consigo dar opinião. Não fica mais bonito assim. Assim, eu tive... Semana passada, encontrei algumas pessoas, né, do mercado tradicional, lá na Faria Lima. E a gente vê hoje, não sei se é essa mesma impressão que você tem, que acho que a Faria Lima não entendeu o Bitcoin ainda. O pessoal não entendeu o poder. Daqui a pouco todos eles vão ser gestor de fundo de Bitcoin. Ponto final. Dá mais 2-3 aninhos pra eles. Só isso que eu tenho a dizer. A gente vai ver. Lá no futuro eu vou ou pagar minha língua, todos eles. Não, mas fala mais disso. Por que você acha assim que... Porque não tem outro caminho. Se você pra pensar pra onde a economia tá indo e como a gente tá ficando cada vez mais globalizado, hoje em dia eles já estão pensando em abrir bolsa 24 horas por dia. Que o Bitcoin, ele não fecha. Você pode fazer. Por que quando acontece esses colapsos aí de guerra, de não sei o que, o Bitcoin é o primeiro a cair? Porque o mercado não tá aberto. Então a gente pode comprar e vender a hora que a gente quer. E a gente está caminhando em passos largos para a gente tornar tudo digitalizado. Tanto é que hoje a facilidade que você tem de jogar um ativo de uma corretora para outra corretora é muito mais fácil do que... Na verdade, você nem tinha essa opção há anos atrás. Você tinha que... eu não tô gostando dessa corretora, eles não estão com a taxa muito cara, eles não me atendem bem, não tem ativos que eu quero aqui dentro. Se você quisesse fechar, sair de uma e ir para outra, você não conseguia fazer essa transferência. Você tinha que liquidar toda a sua posição, vender Itaú, Bradesco, e comprar lá. Hoje em dia, você já consegue enviar isso, certo? De uma corretora para outra, falando de ativos normais, bolsa, tá? E se todos os ativos não fossem mais uma ação, fosse um token? Se ao invés de uma Itaúsa ser um papel na sua carteira, fosse um token na sua carteira e que você pudesse pagar os meninos que estão aí de cameraman com Itaúsa. Porque tem esse ponto, você chega em um restaurante, você fala assim, você aceita a ação do Itaú? A pessoa fala, aceito. Como é que você envia?
Não tem como você enviar. Então, eu acredito que a gente está indo para essa parte de um escambo tokenizado, como a gente tinha o escambo normal, né? Escambo, galera, é você trocar galinha por porco, porco por nananã. Isso que é o escambo, a troca de ativos. A gente vai poder ter isso novamente no futuro, sem precisar ir para o lixo da moeda fiduciária. Por que eu e o seu João precisamos ir para a moeda fiduciária, sendo que eu tenho um ativo do interesse dele e ele tem um ativo do meu interesse? Eu estou precisando de comida e ele quer minha ação do Itaú. Pra que eu preciso passar pra real e passar pra ele? E por que ele precisa pegar esse real e comprar o porco, sendo que o cara do porco... o cara do porco também quer a ação do Itaú. A gente não vai mais precisar ficar voltando pra moeda fiduciária. E daí os governantes estão vendo os cordeirinhos saindo pouco a pouco, porque isso está acontecendo cada vez mais com ativos tokenizados, tá, galera? Já tem treasures, que são tesouro... É como se fosse o tesouro direto dos Estados Unidos, já tem isso tokenizado, entende? Então... Você acredita na tokenização de todos esses ativos do meio tradicional, de ações, de, às vezes, fundo imobiliário? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Hoje em dia, eu consigo comprar da liquidez... Tem uma empresa que, inclusive, é do Itaú, só para vocês entenderem como o negócio está muito antecipado. Você consegue prover liquidez comprando tokens de recebíveis. O que são tokens de recebíveis? Eu vou dar só um exemplo para ficar mais entendível para a maior parte das pessoas. Imagina que a Magazine Luiza, ela vende no crediário. Então, ela tem um crediário que ela vai receber em agosto do ano que vem, porque ela parcelou em 12 vezes e tem uma galera que vai pagar ela lá em agosto do ano que vem. Só que ela tem um pepino para pagar agora, mês que vem. Ela pode chegar para essa empresa e falar assim, eu tenho 1 milhão para receber em agosto do ano que vem. Dá para você fazer alguma coisa com isso? Pega toda essa dívida que a Magazine Luiza tem para receber e eles tokenizam em tokens de R$25 e qualquer ser humano pode comprar esse token de R$25, prover essa liquidez, como eu trocava cheque lá naquela época. Hoje em dia você consegue fazer isso de maneira legalizada. A Magazine Luiza recebe na hora, a gente vai receber lá em agosto, só que a gente vai cobrar juros pra caramba. E é tokenizado, essa operação inteira é tokenizada. Então, assim, se até tokens de recebíveis já existe, agora por que não ter? Eu tenho propriedades tokenizadas. Todo santo mês eu recebo aluguel de uma empresa que se chama Netspace, que essa empresa é da pessoa que fez o primeiro imóvel tokenizado no Brasil, que foi a dona Lenita, que na época tinha 81 anos, que comprou. Bizarro, você pega um imóvel e você fala assim, parte desse imóvel tá tokenizada, você pega um apartamento de 10 andares, o último andar tá inteiro tokenizado e eu vou vender esses tokens por R$1.000. Eu vou dividir aqui, pode ter 200 sócios, porque aqui essa parte custa R$200 mil. Uma propriedade com valor. Você consegue fracionar na blockchain, que traz muito mais segurança do que qualquer outra coisa. E aí você tem um ativo que não tem um custodiante. Exato. Certo, porque a sua ação tá lá não é nem na corretora, precisa armazenar aquilo, né? Tá na B3. Você não tá custodiando, você não tem custódia dessas ações. Com a tokenização, não. Você vai ter o token que vai te dar esse poder. E ninguém te tira, vamos dizer assim. Exato. É uma revolução que tá acontecendo no meio. Óbvio. E tem muita gente ficando de fora, às vezes por preconceito ou preguiça de estudar. Mas tudo isso com essa tecnologia blockchain que o Bitcoin introduziu no mundo, né? E aí a gente você começa com Bitcoin, já começou a falar de tokenização, e o próximo passo, logicamente, é falar das inúmeras, assim, milhares de outras moedas nesse mundo cripto que existem, né? Você começou com Bitcoin e depois descobriu as altcoins. Como que você diferencia, assim, o Bitcoin, o papel do Bitcoin dessas outras moedas? O que as outras moedas significam para você em termos de investimento, de manutenção e crescimento de patrimônio? Só para a gente entender a cabeça da Yara, assim, em relação a como ela vê, como ela enxerga as altcoins e como ela enxerga o Bitcoin. Galera, Bitcoin é Bitcoin. Não tem nada que chegue aos pés do Bitcoin. Só para contextualizar, porque eu sei que o podcast é muito novo, como é que surgem os Bitcoins? Quem inventou o Bitcoin, que a gente nem sabe quem foi, é um pseudônimo que chama Satoshi Nakamoto. Ele foi muito gênio.
Porque, às vezes, vocês assistiram esse podcast, vai poder existir 21 milhões. Por que ainda não existe? Quantos já existem? Como surgem os bitcoins? Isso tudo são características apenas do Bitcoin, não são das criptomoedas de modo geral. Então, o Bitcoin é uma das únicas moedas que tem esse limite de 21 milhões. E por que o Satoshi Nakamoto não programou para despejar 21 milhões depois de 1 ano, 2 anos de existência do Bitcoin? Porque ele foi tão gênio que só tem mais emissão de Bitcoins se houver transações. E essa transação que a gente manda de um ponto ao outro precisa ser validada. E a gente precisa de força computacional para validar essas transações. E daí surgiram os mineradores. Na época, qualquer computador sem vergonha, conseguia minerar. Hoje em dia, como tem muitas pessoas entendendo sobre isso e viram que é uma fonte de renda você minerar, o que é minerar? Você resolver uma operação dificílima, uma operação algoritma matemática. Quem resolver mais rápido consegue validar e ganhar a recompensa da rede e a transação sai de um ponto ao outro. É como se fosse quando a gente fazia TED, ao invés de Pix. Você fazia uma TED, demorava 15 minutos porque o Banco Central olhava, cara crachá, tá certo, envia, e ele cobrava R$10 seu. Hoje em dia, o Pix é muito mais fácil, né? Mas naquela época, pensa que o minerador era o Banco Central, que ele olhava e falava assim, beleza, resolvi essa operação, pode enviar de um ponto para o outro. E esse minerador ganhava recompensas. E a programação do Bitcoin ela é tão perfeita que naquela época, quando surgiu o Bitcoin lá em 2008, a recompensa do minerador era 50 bitcoins a cada bloco minerado. Porque o Bitcoin não valia muita coisa, então era muito fácil você ganhar 50 bitcoins, porque o Bitcoin também não valia nada. E de 4 em 4 anos acontece algo chamado halving, que para quem não entende inglês, é metade. Que essa recompensa do minerador diminui pela metade. Mas não é de 4 em 4 anos exatamente, porque a rede ela é tão inteligente que a cada 210 mil blocos minerados diminui essa recompensa. Só que a rede ajusta a dificuldade dela, da transação, para que cada bloco seja minerado em 10 minutos. Então, se está muito difícil e ninguém está conseguindo resolver, ela vai deixando essa transação mais fácil de ser resolvida, e daí alguém resolve ali dentro de 10 minutos. Então, se você pegar 210 mil blocos minerados vezes 10 minutos, dá 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, a gente tem esse evento que se chama halving, que diminui pela metade a recompensa desses mineradores. Então, a gente começou com 50, depois passamos para 25, depois 12,5, 6,25, que estamos agora mudou para 3,12, que foi agora em abril, o último halving. Então, para surgir Bitcoin, tá cada vez mais difícil. Difícil mesmo. Você precisa de máquinas, que hoje em dia é uma máquina específica que se chama ASIC, para você minerar o Bitcoin. E como vai diminuindo de 4 em 4 anos, o supply máximo, né, a oferta máxima de Bitcoin só vai acontecer em 2140. E a gente já tem, hoje em dia, mais de 19 milhões de Bitcoin. Então, basicamente, 80% da reserva já existe e só 0,26% da população vai conseguir ter um Bitcoin. Eu falo, cara, quem tem um Bitcoin é rei e não tá entendendo. Corre o risco de eu ser uma das mulheres mais ricas do Brasil daqui a alguns anos, dependendo do que o preço do Bitcoin chegar. Teve um congresso que as maiores mentes aí, pensantes, que são muito fortes em Bitcoin, e uma delas é o Michael Saylor, ele falou assim que num cenário até pessimista, o Bitcoin em 2045 vai estar valendo 3 milhões de dólares. Eu tenho alguns. Olha só. Corre o risco. Eu não tô brincando. E ele falou que num cenário mais ou menos vai estar valendo 13 milhões de dólares. Você coloca que em 2045 o dólar vai estar uns 10. Se estiver valendo 13 milhões de dólares, eu explodi. Olha eu lá na Forbes. Porque só 0,26% da população tem condição de ter um Bitcoin, porque tem 8 bilhões de pessoas. E só vai ter 21 milhões de Bitcoin. Quando a pessoa entende isso sobre Bitcoin, o Bitcoin, cara, descorrelaciona com qualquer outra coisa. Entendido o Bitcoin, vamos para o altcoin, que não tem nada a ver. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu já assisti muito podcast sobre Bitcoin e nunca vi uma aula assim. Você sintetizou de forma extraordinária, perfeita, o que é o Bitcoin. E aqui nesse podcast, né? Eu na sua frente, assim, então, estou me sentindo privilegiado. Realmente foi. Quem não sabe o que é Bitcoin, eu entendi só um pouco, agora já andou 50 passos, assim, de 100, andou 50 com a sua explicação. Muito claro. O que você está falando aí de realmente
daqui 10 anos o Bitcoin atinge valores expressivos, assim, em ordem de grandeza do que está hoje, assim, é muito fácil, é muito factível, é muito tangível, né? Até complementando, hoje a gente está em 2024, né? Em 2034, 99% dos bitcoins já vão ter sido minerados. Vai faltar só 1%. Isso, na relação stock to flow, isso leva a uma escassez total praticamente. É como se fosse um infinito o stock to flow, né? E quando as pessoas, no mundo de 8 bilhões de pessoas, quando as pessoas começam a entender, assim como entenderam a importância da internet, o valor da internet, quando elas começarem a entender o valor do Bitcoin como uma solução, cara, não vai ter para todo mundo. E quem tem 1, quem tem 2, quem tem 3 vai ser rei, realmente. Assim, é incrível. É um negócio para despertar, fazer você ficar sem dormir pelo menos um dia aí, 2 dias, né? Eu acho que estuda, galera. Estuda. Não tem como você falar, eu escutei um podcast, eu vou dar all-in nisso. Não, estuda, tira suas próprias conclusões e vê se faz sentido para você. Tem a moeda fiduciária, que está programada para perder valor perante o tempo, e tem o Bitcoin, que é programado para ficar cada vez mais escasso e que ele consegue transacionar mundo afora com uma velocidade incrível e que ele é o ativo mais escasso do mundo, porque a gente sabe quando vai ter o fim. O ouro ninguém sabe. Pode-se encontrar ouro a qualquer momento. Ninguém sabe assim, ó, só tem mais X toneladas de ouro para ser extraídas. A gente não sabe. Então, pode ser que daqui a pouco, encontrou 2 montanhas lá, não sei em que lugar, achou mais não sei quantos milhões de toneladas de ouro. Beleza, o ouro que já existe vai perder valor. Porque se acha mais de um ativo, o ativo que já existe, ele perde valor. Por exemplo, durante muitos anos, eu expliquei sobre inflação utilizando o ouro. Por quê? Imagina que vocês querem comprar o meu relógio e a gente vai negociar em ouro. O ouro tá caríssimo hoje, bateu a máxima histórica dele há alguns dias atrás, $2.000 a onça de ouro. Então vocês vão comprar esse meu relógio aqui por 2 gramas de ouro. Mas hoje a gente tá aqui numa terça-feira, vocês vão comprar... A gente bateu o martelo, são 2 gramas de ouro, mas vocês vão pagar daqui 1 mês. E durante esse 1 mês, acharam 2, 3 montanhas de ouro. E daí todo mundo foi lá com a sua picareta, com seus trem, arrancou ouro de tudo quanto é lugar. Hoje em dia você passa na rua, vê gente de colar, com dente, com não sei o quê, tudo de ouro. Daqui 1 mês você vai chegar e vai comprar meu relógio e vai falar, velho, eu não quero mais 2 gramas de ouro, você tá maluco? Agora eu quero 20 gramas de ouro, eu quero 1 quilo por esse relógio. Ninguém sabe. Então isso que é inflação. Quando o governo liga a impressora, você que tá com o seu realzinho guardadinho aí, meu filho, você tá empobrecendo. É isso que acontece, que é o chamado inflação. Agora você já vai conseguir explicar a inflação até para uma criança de 5 anos. Yara, você então vive no padrão Bitcoin. Você entende o Bitcoin como o maior ativo, até para você proteger o seu patrimônio, o seu ativo, a sua liberdade, tudo. Mas você também utiliza outras criptomoedas para fazer dinheiro. Exato. Explica isso pra gente aí. Deve ter muita gente querendo saber e quer saber o caminho para aprender melhor. Como ganhar dinheiro com as outras altcoins? Eu preciso esperar essas outras moedas, Ethereum, Solana, valorizar? Ou tem como ganhar dinheiro sem precisar ficar esperando essa valorização? Eu sei que você é especialista nisso, assim. Dá uma pincelada, assim, só para atiçar a curiosidade do pessoal. Eu vou explicar, vou só antes dar um parêntese do que é isso que a gente vai falar. Então, a gente tem o Bitcoin, que ele não se mistura com tudo isso que a gente vai falar, tá, galera? E depois a gente tem as altcoins, que é sobre o que a gente vai começar a falar agora. Altcoin, o próprio nome já fala, alternativas ao Bitcoin. E depois a gente tem as stablecoins, que o próprio nome já fala também. Estabilizadas, uma moeda estabilizada, stablecoin. Então, moedas estabilizadas. As altcoins são moedas que também são voláteis, assim como o Bitcoin, mas em sua grande maioria não tem limite de impressão. Então você já tem que fazer esse disclaimer. Você fala, cara, eu vou comprar uma altcoin que também não tem limite de impressão. Aí você tem que entender a funcionalidade dela. Como o Ethereum, ele também não tem limite de impressão. Só que ele tem uma funcionalidade. Ela é uma blockchain, é uma EVM. Outras criptomoedas podem surgir na blockchain do Ethereum, que não acontece com a blockchain do Bitcoin. Então você tem que entender o valor intrínseco, que não é na escassez, é na usabilidade. E na demanda, né? Se tem pessoas querendo usar aquela tecnologia, os olhos vão estar voltados para aquilo, coisas estão sendo desenvolvidas naquilo, né?
Então, ela não tem um limite na criação, mas ela tem uma demanda crescente por causa da usabilidade. Por causa da usabilidade. Então, o Bitcoin, ele só é usado como reserva de valor e como método de pagamento. Ponto final. Acabou por aí. Agora, todas as outras criptomoedas, em sua grande maioria, têm usabilidade. Tirando o memecoin, que é só farra, né? E vocês podem... É até complicado você falar de outras... Memecoin não é nada, é um meme. Eu posso fazer uma preciosa coin, precious coin. Vai bombar, hein? Ó, fica de olho nisso. Eu posso fazer uma criptomoeda, então qualquer ser humano pode fazer uma criptomoeda, mas daí você tem que ler o white paper, o que tá falando, o que tá na programação dessa criptomoeda. Vai ter queima dessa criptomoeda, como que vai surgir igual o Bitcoin? Surge se tá sendo minerado. Vai ser Proof of Work, que é a mineração, vai ser Proof of Stake, qual que vai ser o método? Isso daí depois vocês se aprofunda. Então, as altcoins, elas têm outro limite de impressão, por isso que tem que ter esse disclaimer. Eu já escutei gente falando, eu vou comprar essa criptomoeda aqui porque ela tá 0.00001. Aí se ela chegar a $1, eu vou ganhar X. Mas quem disse que ela vai chegar a $1? Talvez essa criptomoeda para chegar a $1, multiplicado pelo supply máximo, pela quantidade máxima, vai dar 5 trilhões. É maior do que... Impossível. Impossível. Então, a gente tem que entender antes de comprar. Depois que você entendeu a altcoin, compreendeu a solução que ela traz, o problema que ela está solucionando, e você quiser comprar, você, além de comprar ela, você não precisa ficar comprado nela e esperando ela valorizar. Tem muita gente que não entra no mercado porque fala, mas eu já precisava de uma renda agora, então prefere comprar uma ação que vai te pagar dividendos. Só que com criptomoedas, você também consegue ter renda. Com criptomoedas, você consegue ser o próprio banco. Por quê? Como as criptomoedas são descentralizadas, a gente ainda usa a corretora, que é o método mais fácil e mais simples e mais seguro, para comprar criptomoeda. Mas a partir do momento que você entende e vai para um ambiente descentralizado, todos os players são o próprio banco. Então eu posso deixar minha Ethereum lá, minha Solana lá, e para quem precisar de Solana e Ethereum, pode fazer o swap e me pagar taxa. Que é uma conversão. Uma conversão, swap é troca. Então, por exemplo, eu provejo liquidez, eu pego uma stablecoin, que eu já expliquei para vocês que é estabilizado, eu pego uma stablecoin de dólar e Ethereum, e daí eu falo assim, esse par, eu quero juntar ele e quero prover liquidez como se eu fosse um banco, e todas as pessoas que querem trocar essa stablecoin de dólar por Ethereum, vai entrar e vai trocar uma pela outra e vai me pagar uma taxa. Então é assim que você faz dinheiro com as suas criptomoedas sem esperar a valorização delas. Você não precisa ficar... Se você tem criptomoeda e tá deixando ela parada, você tá deixando de ganhar dinheiro no mercado descentralizado. Porque se você para pensar, pode citar nome de corretora aqui só para exemplificar? Pode. Hoje em dia a maior corretora do mundo é a Binance. Quando você entra lá, quem provê essa liquidez para você é a Binance. Tipo, não precisa ter um outro player vendendo Bitcoin para você comprar Bitcoin ali dentro, tá? Hoje em dia já tem tantos players, o volume negociado lá é tão grande que antes ela precisava dar essa liquidez. Hoje a própria plataforma tem essa liquidez. Mas todas as vezes que você troca real por Bitcoin lá dentro, quem ganha a taxa é ela. Tanto é que a Binance é... Sim, bilhões, né? Bilhões. Tanto é que o CEO dela foi preso e pagou uma das maiores fianças lá, uma das maiores multas dos Estados Unidos, né? Hoje ela é a maior? Eu acho que hoje é a maior. Eu não quis falar que era maior, porque eu não sei se já teve alguma que superou. Putz, eu acho que talvez a Coinbase esteja ali... Mas a Binance é a maior. A multa que o CZ pagou lá pro governo dos Estados Unidos, eu acho que... Não sei se é a maior ainda. Não, eu falo de corretora mesmo. De corretora ela é a maior, esmagadora. Não tem nem... Ela é a maior. Mas, enfim, ela ganha muita taxa. Só que você não precisa ficar na Binance. Quem entende mesmo vai para um ambiente descentralizado. Hoje em dia, no ambiente descentralizado, já gira mais de 6 bilhões de dólares mês. É muito dinheiro. E esse giro tá deixando taxa para quem tá provendo liquidez. Entendi. Todas as vezes que tem transação, alguém tá ganhando taxa. Não é uma empresa, é alguém. Alguém pode ser eu, pode ser você que tá assistindo. Qualquer ser humano pode ir lá. É como, para você conseguir entender um pouco melhor sobre isso, pensa na cooperativa de crédito. O banco é o banco e você não ganha nada com o que o banco faz. Na cooperativa de crédito, chega lá no final do ano, tem a assembleia e eles distribuem parte do lucro para quem faz parte da cooperativa, né? Para quem é cooperado. Então, a cooperativa teve 1 milhão de lucro. Ele pega e divide. É basicamente isso. Você vai para um ambiente descentralizado e todo mundo que passa por lá e faz transação, na verdade, paga para quem está provendo a liquidez. O ambiente descentralizado é feito por vários players. A liquidez para acontecer esse swap, essa conversão. Exato.
você vai estar agindo como um banqueiro. Exato. Você vira o banco. E dá pra fazer dinheiro todo dia com isso. É isso que você... Hoje, assim, o foco do seu conteúdo tá mais nisso, você acha? Que as pessoas procuram? Assim, é o meu carro-chefe, eu tenho esse treinamento, essa mentoria que se chama Renda Todos os Dias, onde a gente ensina, porque é algo muito avançado, tá? Isso daí já é... Como é que a pessoa te acha lá no Instagram pra aprender mais? @Yara com I, _ Tamires com TH. Depois a gente deixa na descrição Tem do a vídeo. mentoria, tem tudo pra pessoa aprender. Tem a mentoria, Acho que ficou muito claro essa questão do pool de liquidez, como a pessoa consegue ganhar uma taxa alocando as suas criptomoedas ali para ajudar nesse sistema de conversões. E tem um novo termo que é o DeFi, né? Isso. O que é? Até eu, às vezes, fico meio perdido nisso aí. O que é o DeFi, assim, pessoal? Em inglês, porque que é DeFi, é Decentralized Finance, que é finanças descentralizadas. Que E é tem justamente... uma diferença do DeFi para esse sistema de pool de liquidez? Não, é a mesma coisa, porque quando você faz essa pool de liquidez, você está indo para um ambiente descentralizado. Então, tudo que você faz lá, você está em DeFi. Ah, tá. Então assim, como é que faz pool? A pool é feito em um ambiente descentralizado. Então, já é um DeFi, que você está indo para o DeFi para prover liquidez. DeFi é totalmente descentralizado. Por quê? Se você tem criptomoedas lá dentro da Binance e o governo pega e emite algum comunicado para a Binance e fala, eu sei que a Yara tem criptomoeda aí dentro da Binance, bloqueia ela porque ela fez uma cagada aqui. A Binance pode bloquear. Não tem o que fazer, ela é uma empresa, ela tem que seguir as regras, né? Como, teve que derrubar a rede social aí de uma pessoa. O Meta não quer saber da pessoa, quer seguir a regra que o país está impondo. Derruba a rede social, é a mesma coisa da corretora. E no ambiente descentralizado que não tem dono, oficia quem? O governo manda lá, eu oficio... Quem, né? Não tem uma empresa centralizando isso tudo. Não tem, é tudo feito através de contrato inteligente. É muito doido. Tem algumas ciladas nisso aí, Yara? Tem assim, muitas. Muitas, né? Tem muitas. Por quê? Lá é totalmente descentralizado e qualquer pessoa pode fazer uma criptomoeda. Então, se eu faço uma criptomoeda que chama Sol também, e você não olhar se o contrato tá diferente, você pode comprar uma criptomoeda que é minha, que tá indo pro meu bolso e que eu vou tirar o poder de você swapar de novo. Então tem muita cilada lá no ambiente descentralizado porque é totalmente sem regra. Se você ir pro ambiente descentralizado sem mentoria, sem conhecimento, possivelmente vai perder dinheiro ao invés de ganhar renda sem uma todo instrução, dia. porque não é difícil você criar uma criptomoeda, né? São milhares hoje que tem, cada uma é criada com um propósito diferente, mas acima de tudo existe algumas que têm uma ética por trás e outras que não tem. Então, muitas vezes não tem, gente, não tem lei para isso, não tem juiz, não tem legislação, regulamentação. É um instrumento de ganhar dinheiro, fazer dinheiro, mas você precisa entender onde você está indo, né? Exatamente. Saber aonde você pode, que erro você pode incorrer, e aí tem que, procura alguém, segue alguém. A Yara, você fala muito bem disso, a gente tinha que falar, tem bastante tocar conteúdo nesse no assunto. YouTube gratuito também, galera. Porque eu quero, assim, que vocês veem que tem esse caminho. Porque muita gente não entra em cripto achando que precisa esperar a valorização dela pra ganhar alguma coisa de fato, né? Mas não, tem como você ganhar dinheiro toda hora, né? Se você tá ali provendo liquidez e alguém chegar e fazer a troca ali, você tá ganhando. Agora, assim, indo mais pro seu pessoal, nas finanças, você afere esse lucro com os pools de liquidez, com as altcoins, você converte isso depois para o Bitcoin? Ou você mantém sempre uma porcentagem nisso? Como é que é aqui? Eu tenho Seria uma metodologia dica de gerenciamento de risco, de carteira? Eu tenho uma metodologia, é assim, eu também opero, tá, galera? Eu sou trader e eu opero em mercado futuro. Então eu vou dar números fictícios aqui só para vocês conseguirem entender. Então imagina que eu tô operando $10.000. Tudo que eu fizer dentro desse mês que supere $10.000, eu tiro e compro Bitcoin. Ah, tá. Tudo que eu faço com pool de liquidez, então eu mandei $10.000 para o ambiente descentralizado, comprei altcoin, fiz pool de liquidez. Esse mês, tudo caiu, porque eu tenho que estar exposta no ativo. Porque eu quero prover liquidez, eu tenho que ter criptomoeda, né? Tá em $8.000, eu largo lá.
Mas no mês que ultrapassa $10.000, eu tiro e compro Bitcoin. Eu falo que eu compro Bitcoin, mas tem meses que eu não compro Bitcoin, eu compro outras coisas. Então, por exemplo, desde o começo desse ano, eu parei de comprar Bitcoin e tava comprando só Solana. Todo o meu lucro e o caixa que eu ainda coloco, né? Acho que foi em... Sei lá, teve um mês aí que eu recebi uma casa, eu falei, gente, eu vou socar em criptomoeda. Ó, é outro corre. Ela trocou uma casa por Solana, hein? Foi, a galera sabe. Eu coloquei lá, eu comprei 150 Solana numa pancada só. Enfim, porque eu acredito muito, eu tô bem junto com o pessoal da Solana, tava com eles agora lá no Panamá. A galera tá andando, eles estão onipresente, eu falo pra eles. Todos os eventos que eu vou, a galera da Solana tá. Mas enfim, é essa daí a tática que eu uso pra não misturar também, você não perder a noção se de fato aquilo tá te dando lucro ou tá te dando mais dor de cabeça e trabalho. Você costuma olhar o valor das altcoins em relação ao Bitcoin? Olha, eu faço esse tipo de operação. Você já fez alguma venda, ou abandonou alguma cripto porque em relação ao Bitcoin ela estava performando mal? Já. Tanto é que o Ethereum tá caindo perante o Bitcoin desde novembro de 2022. Ele só cai perante o Bitcoin. Então, quem ficou só em Ethereum deixou de lucrar muito com o Bitcoin, porque o Bitcoin saiu de $16.000 e bateu 70, né? O Ethereum, ele chegou a quase $5.000 no outro ciclo e ainda tá $2.600. Então, ele não andou, ele tá patinando. É uma cilada também. Às vezes você tá num pool de liquidez, fazendo uma grana todo dia, mas quando você compara isso com o Bitcoin, que é o é o padrão mesmo a melhor moeda hoje que se tem, aí a pessoa esse ativo já não valorizou tanto, Exato. né? Teria, assim, algumas 4, assim, de 3 a 5 criptos, assim, pro pessoal ficar mais antenado, de olho, procurar estudar. Sim. Assim. Porque é muito, tem questão da tendência, né? Do momento, tem o momento de vender também. A gente tá vivendo agora, vai começar a expansão monetária, né? Porque a gente vai ver corte de juros, e se corta os juros, o dinheiro fica mais barato. Só para contextualizar pra galera. Por que corte de juros impacta na quantidade de dinheiro circulante? Quando você tá querendo conter a inflação, você fala, meu Deus, desandou, o dinheiro tá perdendo muito poder de compra, você vai lá e sobe taxa de juros para ninguém tomar mais empréstimo. Você fala, tá inviabilizado isso daqui. Como aconteceu no Brasil, né? Sobe taxa de juros, foi lá para 13% a taxa de juros. Agora já tá no caminho de ir baixando. Parou de baixar agora por algumas questões, mas já tava baixando. Conforme vai baixando, a galera falou, opa, agora já tá mais fácil, o dinheiro já tá mais barato. Eu vou tomar empréstimo aqui, vou empreender, vou investir. E também tem vários investimentos atrelados à taxa de juros. Então, por exemplo, a nossa Selic tá 10%. Você coloca em qualquer investimento, CDB, Tesouro Direto, isso aqui tá pagando muito. Para que você vai tomar risco comprando algum ativo de risco ou alguma criptomoeda? Então a pessoa fala, não, vou ficar aqui na renda fixa. Quando começa a cortar a taxa de juros, a galera que tava com o dinheirinho lá paradinho, rendendo legal, fala assim, eu preciso caçar lugar para esse dinheiro. E a galera que queria empreender, que tava com medo, vai lá e toma empréstimo e se encoraja. Então aumenta o dinheiro circulante, tá, galera? Isso faz com que, historicamente, a gente tem uma valorização dos ativos. Então, a gente está vivendo isso e pela primeira vez agora em setembro, o Fed vai cortar a taxa de juros. Em 4 anos ele não faz isso e vai cortar agora. Se ele corta a taxa de juros, acontece toda essa movimentação que eu estou falando. E já outros países já cortaram taxa de juros. Então, a gente está vendo globalmente cortes na taxa de juros e isso a gente tem a fase de expansão monetária e a fase de contração monetária. E agora a gente vai começar a viver a fase de expansão. E historicamente, na fase de expansão, ativos de risco sobem. E coincidentemente no ano do halving. No ano do halving e no ano eleitoral, porque 80% das vezes no ano eleitoral dos Estados Unidos, os ativos de risco, inclusive Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, bateram máximas históricas, como aconteceu já esse ano, né? Já bateu as máximas. A gente está num momento muito propício para você estudar, então, porque são convergência de vários fatores, de vários vetores aí que, puxa, vai aumentar a liquidez mundial do dinheiro, para aumentar investimento em ativos de risco. No sistema do Bitcoin, o halving, que é esse corte na recompensa dos mineradores, que é a emissão do Bitcoin, vai gerar mais escassez, e isso historicamente aumenta o preço, né? E acaba levando todas as outras altcoins para se valorizar mais. Assim,
a gente brinca que a melhor coisa, antes de comprar, estude Bitcoin, Com e certeza. é um momento histórico, sim, estude pra ontem, né? Porque hoje, é até errado falar estude hoje, estude pra ontem mesmo. Assista 2, 3 vezes essa nossa conversa e vá lá pro Instagram da Yara pra você aprender tudo aí dos pools de liquidez. E aí, acho legal, assim, você ter os lucros com pools de liquidez e às vezes converte igual você faz com Bitcoin, Sim. joga pro Bitcoin, que é o padrão. Falando nisso, eu tenho um presente aqui pra você Opa! hoje, Maravilha, adoro essa parte. que eu curto demais, assim, é um negócio meio cypherpunk mesmo. Nem todo mundo conhece, mas é um Open Dime. Nem Essa todo mundo pecinha. conhece. Eu sou uma das pessoas que não conhecem. Não faço nem ideia que é isso. Open Dime é parece um pendrivezinho, né? Você tem um encaixe USB. É feito por uma empresa chamada CoinKite, lá do Canadá. Inclusive um brasileiro é um dos fundadores lá dessa empresa. E ela é a forma que a gente tem para materializar o Bitcoin. Me explique bem Por melhor. quê? Não tô entendendo nada, gente. Ó, você colocou no computador, esse Open Dime, ele vai te dar a chave pública. Aham. Mas ele tem um lacre. Tá vendo esse plásticozinho aqui? É um lacre. A chave privada só vai aparecer quando você abrir esse lacre. Então, vou dar um exemplo. Eu consigo transferir Bitcoin para esse Open Dime, para essa chave pública. E ninguém sabe quem que é, você pode entregar para alguém. Eu transfiro pro Open Dime e dou para ela, dou para você. Eu tô fazendo uma transferência contigo, mas na blockchain não vai ter nada. Porque eu fiz a transferência para cá, não teve gasto aqui. E se você manter isso aqui sempre lacrado, você vai saber que ninguém tocou nesses bitcoins que estão aqui. Que legal. A minha irmã teve neném agora, tem 3 meses. Eu levei um pra ela, um Open Dime desse, com uma certa quantidade de bitcoin. 0.1 bitcoin. E eu falei, pra mim também tem 0.1, gente. Só pra galera entender, 0.1 é muito dinheiro, tá? Pô, daqui 10 anos... E eu falei, pra minha irmã chama Jéssica, eu falei, ó... a Heloísa, que é a filhinha dela, só vai abrir quando ela tiver 18 anos. Nossa, é perigoso tirar a esse lacre. Heloísa ser a mulher mais rica do Brasil. Eu tô me achando. Então, olha que legal. Eu consigo, por exemplo, comprar uma casa sua, E me dá isso aí. te dou isso aqui, a gente ter feito uma transação, você coloca no computador, você Vê vai o verificar o saldo, mas não tem como... Porque o grande problema se eu te desse uma chave privada é que eu também ia saber a chave privada. Sim. Aqui eu tô fazendo a transferência sem saber, só você vai saber quando você tirar o lacre. E antes de tirar o lacre, eu consigo fazer a retirada? Vamos supor, se a sua sobrinha com 18 anos quiser vender 0.005. Ela consegue ou ela não tem nenhuma válvula? Não, ela pode usar só se ela der o Open Dime para outra pessoa, mas para transferir pela blockchain ela tem que tirar o lacre. Entendi. Nossa, super legal. Isso eu não conhecia, tá, gente? E, assim, de privacidade é muito, muito interessante. Muito Aqui, ó. legal. Então, o presente aqui do Texugo Podcast. Vou fazer um vídeo desse daqui. Cara, muito legal. Muitíssimo obrigada. Tô E esse esperando da- que tenha essa 0.1 aqui também. Da geração laranjinha aí, em homenagem ao Bitcoin. Caraca. Eu pirei com isso aí, Open muito legal. Dime. Nossa, eu achei sensacional isso daqui. Caraca, dá pra você andar com milhões aqui dentro, gente. É essa Exatamente, liberdade que eu tô falando. Vai atravessar a fronteira com mais de 10 mil dólares pra vocês verem. Eles te revira, enfia até coisa dentro de você pra saber o que você tá fazendo. Você tá levando droga pra um lugar. Exatamente. E com isso aqui é milhões. Eles podem fazer o que com isso aqui? E isso, assim, são essas coisas que acabam calando a boca de muita gente que acha que o Bitcoin não tem valor, não tem utilidade no dia a dia, né? Você vê, eu consigo... por exemplo, imagina eu dando 100 mil reais pra minha sobrinha. Aí eu coloco... Cara, olha, é muito melhor dar isso aí. E é um negócio que vai valorizar com o tempo. Ela tá com um tesouro aí perto pra ela. E melhor ainda, com privacidade. Ninguém tá sabendo disso, ninguém precisa saber. Agora todo mundo né? tá sabendo, você contou. Ah, mas Não, ela mas nem ela mora perdeu aqui, ela depois, mora ela na China. perdeu. Lá, né? Isso é muito legal, cara. Então, quando alguém te perguntar o valor do Bitcoin, você responde liberdade. Nossa, perfeito. Incomprável. Falando nisso, Yara, ó, a gente tá chegando no final aqui da conversa. Você já deu assim, vários insights e várias mensagens também mostrando tanto que é importante toda essa classe de ativos, bitcoins, altcoins. Mas queria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal que está assistindo. O nosso podcast aqui sempre vai entrar no assunto dos investimentos, mas a gente sempre quer trazer também a história da pessoa que, para mim, assim, traz às vezes muito mais do que o conhecimento específico, assim, mostrar
a sua história, que já mostrou a sua força de vontade e atributos que são essenciais para a pessoa crescer na vida. Todo mundo quer crescer, prosperar, ganhar dinheiro e não tem como manter o dinheiro sem entender o dinheiro e não adianta passar 8.000 horas trabalhando no ano sem passar 100 horas, às vezes, estudando como manter esse dinheiro, né? Por toda a sua história, tudo que você representa hoje, seu Instagram é enorme, você ajuda milhares de pessoas. Manda uma mensagem pra galera que tá, às vezes, te vendo pela primeira vez aqui, né? Maravilha. Obrigada pela atenção pra quem chegou até aqui, né? E é uma palavra que já virou até meu jargão, que é quem aprende não depende e não evite risco, calcule os riscos. Só tomando risco você vai atingir coisas inimagináveis. Eu acho que é isso. Pô, perfeito. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Espero que a gente repita essa conversa aí. Com certeza, com certeza. Vamos esperar depois do bull market também, né? Com certeza, depois falar se realmente aconteceu aquilo que a gente imaginava, né? Ou depois da sua capa da Forbes aí. Tô sonhando com isso. A gente já traz a revista já aqui. Já tá lá no meu quadro de visualização, Forbes. Muito obrigada. Valeu mesmo, obrigado. E que isso, obrigada eu do convite. Obrigada, galera. Valeu, pessoal. Siga a gente aí, se inscreva no canal, manda pro pessoal, manda pra quem você gosta. Tem uma frase, eu li uma frase esses dias que fala assim, a pessoa que fala pra você se alimentar bem, dormir bem, comer coisas saudáveis ou fazer exercício, ela é uma outra forma dessa pessoa estar dizendo eu te amo, né? Então, quem você gosta, você quer que a pessoa evolua como pessoa, evolua na saúde e evolua em liberdade, em soberania financeira, liberdade, para você não depender de ninguém, não depender de governo. Então, uma forma de fazer isso, de amar quem você gosta, é indicando esse podcast, indicando nosso canal. Depois você vai ver também outras redes, Instagram, mas ajude a gente aí divulgando, tá? Obrigado aí você que assistiu a gente, essa conversa maravilhosa e até a próxima. What's the second best? There is no second best. Honey badgers truly just don't care. Which one's the best crypto asset? Largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? How about that? All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon.